grande a gente estar aqui na presença de todos vocês para a gente começar o Career Week Belas Artes dessa semana que tem sido muito especial, tem acontecido muita coisa interessante ao longo de tudo que a gente viveu aí desde segunda-feira. A gente teve vários participantes aqui, pessoas de diversas áreas para falar um pouquinho sobre esses desafios, né, de carreira, os desafios de efetivamente trazer aí grandes inspirações e também caminhos, né, para as pessoas que buscam empreender, para as pessoas que buscam desenvolver sua carreira artística, pessoas que buscam desenvolver a sua carreira aí talvez até corporativa, né? E hoje a gente tem a alegria aqui de estar com a Liene, né? A gente está muito feliz, com a professora Fabiola também, que vai conduzir esse encontro aqui, muito interessante. Para a gente iniciar, eu queria ler aqui um pouquinho para apresentar a professora Fabiola, né? A gente vai ter um tema muito bacana. A gente espera ficar aqui até pelo menos 12h30, né? Eu dou algumas orientações que quando você for trazer as questões, a gente pede que todos os comentários vocês façam no chat, mas as perguntas, né, para a palestra aí, podem fazer ao longo da palestra. A gente vai ter um bloco só para fazer esse bate-papo de questões. Você pode colocar aqui no Q&A, né, Q&A aqui, então você vai ver que provavelmente você tem aí áudio, né, você tem chat e você tem Q&A, né, então esse Q&A, Questions and Answers, é aqui que a gente concentra todas as questões para que você possa, a gente possa se organizar e responder aqui a todo mundo. Então, para a gente iniciar esse evento muito bacana aqui, né, com o tema aí da Liene, navegando uma trajetória de artista visual, a gente está muito feliz, né, dela estar aqui, dela ter se disposto aí o tempo dela, né, agenda tão corrida de todo mundo, né, mas ela se dispôs aí a estar aqui com vocês, com todos nós, né, para que a gente possa refletir bastante sobre essa área, né, de artes aí que vem as pessoas vêm se destacando, às vezes tem muitos desafios, como que eu gerencio essa carreira, como que eu desenvolvo esse caminho, e a gente vai poder crescer bastante aqui nessa manhã, tenho certeza. Então, eu vou apresentar aqui a professora Fabiola. Fabiola Notari, ela é artista visual e pesquisadora, é doutora em literatura e cultura russa pelo núcleo DLO da FEFELESH, né, na USP, mestre em poéticas visuais pela FASB e bacharel em artes visuais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, né? A Fabiola, né, surgiu aqui na Belas Artes, a gente tem um orgulho muito grande, onde ela leciona desde 2012. Desde 2014 ela coordena o grupo de estudos Livros de Artista, né, livros objetos, entre vestígios e apagamentos, e em 2018 ela criou o núcleo de livros de artista em parceria com a Marisa Garcia de Souza. Ambas as iniciativas são realizadas na Casa Contemporânea, né, um espaço multidisciplinar localizado aqui na Vila Mariana, né, pertinho aí da Belas Artes, né, aqui em São Paulo. E ela já participou de exposições e mostras artísticas no Brasil e no exterior, né, com a sua produção voltada sempre à linguagem gráfica, gravura, desenho, fotografia e livro de artista. Então, a gente está muito feliz de vocês estarem aqui. A Fabiola agora vai apresentar a Liene. Então, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindas aí e vamos ver uma experiência muito, muito especial. Que bacana. Obrigada, Dario. Obrigada ao amigo e colega, né, Dario, também professor da Belas Artes. É uma honra estar aqui. Na verdade, esse convite veio a partir do Dario e também a partir do coordenador de artes, que é o Roberto Bertani. Então, eu tenho que agradecer esse encontro muito feliz, porque eu realmente não conhecia a Liene, e aí eu fiquei muito feliz e muito entusiasmada vendo um pouco, assim, stalkeando a vida dela pelo Instagram, né? Aquela coisa toda que a gente gosta de fazer da vida dos artistas, e não só dos artistas, mas vamos focar só nos artistas. E aí eu tive a honra, então, de estar aqui e vou apresentar essa incrível artista, mulher, profissional, professora também. Então, ela se encontra, digamos assim, aproveitando o título da palestra dela, estamos no mesmo barco, né? Então, a Liene, ela é formada em artes, bacharelada em artes visuais, eu estou na dúvida se é visuais ou plásticas na Unesp, em São Paulo. Também ela se formou em arquitetura e urbanismo pelo Mackenzie, tá certo?
Ela tem o título de mestre em artes pelo Art Institute of Chicago, tá certo? Ela fez exposições em muitos lugares legais, tanto no Brasil quanto no exterior. Ela, por exemplo, já expôs no MoMA PS1, New York Foundation for the Artists Gallery, em Nova York, Museu de Fotografia Contemporânea de Chicago, e também em Miami, Carpindim, em Lisboa. Enfim, como eu disse para vocês, uma mulher incrível, com uma produção incrível. Eu realmente fiquei muito emocionada ao conhecer o trabalho da Liene, e quando eu gosto, né, o Matheus me conhece, eu elogio mesmo, eu falo mesmo. Então, Liene também é professora, docente na Florida International University, no Departamento de Artes. Então, é uma pessoa que produz, vive, respira arte, né? Liene, se eu esqueci alguma coisa na sua apresentação, por favor, complemente. Estou muito feliz de estar aqui com o Dario, com o Liene e com todos vocês que estão aqui também, tá certo? Muito obrigada, Liene. Liene Boschi. Eu que agradeço, muito obrigada por ter essa oportunidade de fazer a mediação com você. Obrigada, Dario, pelo convite, de poder trocar minha experiência, contar sobre a minha experiência como artista visual. E é um prazer estar de volta ao Brasil, né? Eu moro em Miami, tô falando de Miami, então temos essas vantagens, né, de ter o webinar, de poder, a localidade não importa, né? Então isso é super bacana, poder estar aí de volta, com o coração. E falando em português, isso que vocês vão perceber também, que eu faz muito tempo que eu não falo em português sobre o meu trabalho, e em casa eu falo o tempo todo, mas então às vezes as palavras me somem, então por favor não tenham paciência se eu demorar, se eu der umas gaguejadas pelo caminho. Fique tranquila, porque é isso, pessoal, ela está há 10 anos fora, lecionando e pesquisando, né, em inglês. Então, Li, super compreensivo, e qualquer coisa, eu e o Dario também estamos aqui para te ajudar no que for necessário. Com certeza. E olha, enquanto a Liene vai fazer a exposição, a gente tem aqui a presença do Matheus Levi, né? Ele vai fazer um desenho hiperrealista, né? Para que a gente possa efetivamente ver aí um trabalho maravilhoso que ele faz. Eu acho que a gente vai poder aprender aí muito com ele. Matheus daqui a pouco deve aparecer, né? Ele deu uma saída aqui, mas ele vai, ao longo do que a Liene for fazendo, ele vai fazer um retrato aí dela, aí já tá até aqui, já tá expondo, eu até vou pôr para vocês verem aí. Então tá, o Matheus já tá iniciando aqui o trabalho dele. Então a gente tá com boas surpresas, né? Então, Liene, é com você aí, então é um bom evento a todos. Obrigada, Maria. E então eu gostaria de agradecer a presença de todos, apesar de eu não conseguir olhar, né, de estar olho a olho com vocês, mas agradeço, que eu sei que tem amigos e conhecidos e também os alunos também que estão participando. E eu espero que contando um pouco dessa minha trajetória, né, eu consiga mostrar um pouco como foi meu desenvolvimento. Então, eu dividi essa conversa em quatro partes, né, onde eu vou estar falando da descoberta, como eu me descobri artista, né, porque não foi planejado. A parte do amadurecimento do processo criativo, amadurecimento do trabalho em ateliê. Depois a parte da profissionalização, né, que eu creio que muitos que já estão cursando, que estão aqui nessa palestra também já estejam muito pensando pós faculdade, né, como é a vida depois, e também essa semana que o Dario está organizando sobre as carreiras, então também é super importante. E aí a última parte sobre a resiliência, e aí eu vou falar um pouquinho mais disso, que eu penso muito ser algo fundamental para o trabalho do artista, mas também dá alguns conselhos, assim, do meu lado, pela minha experiência, né, para os jovens que estão aí nesse início da busca, da navegação de cada um. E que legal, Liene, que eu até compartilhei aqui, então a gente está fazendo uma enquete, e aí ao final não, né, daqui uns 10 minutinhos eu te chamo novamente,
E fala aqui um pouquinho do perfil das pessoas, para você ver quem que está aqui nos acompanhando, né? Quais são as pessoas, você vai, de repente, guiando e ajudando. A maioria, provavelmente, é Belas Artes, né? Mas tem outras instituições também. Em breve eu fecho aqui e pode seguir. Isso, você me conta. Vai ser bacana poder saber o público que está aqui com a gente. Então, nessa parte de descoberta, vou falar rapidinho, então, isso, né, sobre os meus estudos, né, nas faculdades, a ideia dos concursos, de salões, de arte, a importância de fazer parte de coletivos, a minha experiência trabalhando como arte educadora na Bienal, na 25ª Bienal, e um ateliê coletivo, a Quinta Caririce também, que a gente formou. As imagens vão estar mostrando um pouco desse percurso, mas só para dar uma base, né, que eu acho que também também tem um público que está pensando em entrar em faculdade, qual curso fazer, e para mim isso foi também um processo interessante, porque eu nunca fui como muitos artistas que já sabem, que já nascem artistas, que fazem desenhos e todo mundo fala, nossa, esse já nasceu artista, é um artista. No meu caso, não. No meu caso, eu nunca pensei que eu seria artista, que me tornaria uma artista. Mas sempre, minha mãe sempre foi uma super influenciadora de me levar às exposições, levar ao teatro, cinema, sempre me mostrou uma vida cultural, né? Sempre me fez presente nessa vida cultural de São Paulo, que foi onde eu cresci. E, aliás, eu era vizinha da Belas Artes, morava bem atrás. Então, 25 anos da minha vida, eu estava sempre por aí na biblioteca. Então, é um prazer poder voltar, né? Eu estava sempre imprimindo minhas plantas na parte né, digital e tentando conversar com as pessoas, vendo as exposições, então é super bacana poder tá agora como palestrante. Então, algo falando um pouco das referências, né? Eu acho que eu acabei passando aqui que é importante. Essa citação que tem aqui é do Flávio Império, que foi um cenógrafo, artista, arquiteto, e ele me marcou muito nesse momento de decisão, assim, o que eu vou estudar, o que eu quero ser da vida, né? Assim, os planos. Então ele fala, né? É isso que o teatro me ensinou. Peraí, como que eu mudo aqui? Peraí. Tá bem na frente as nossas conversas, só um minutinho. Dario, você pode ler pra gente, porque tá bem aqui o Zoom. Claro, eu leio tá aqui. Deixando eu ler a minha própria situação. O teatro me ensinou a vida, a arquitetura o espaço, o ensino a sinceridade e a pintura a solidão. Flávio Império, 1974. Pois é, então, foi a partir de um livro dele, que uma amiga me mostrou, que ela tinha acabado de visitar a exposição no Sesc Pompeia, em 97. Aliás, eu tenho o livro aqui, fica de cabeceira, vou mostrar. Eu sei que a Fabíola também adora livros, e adora, né? E tem essa serigrafia linda, mas que é um livro que está no coração, que depois de muitos anos eu consegui ter esse livro. Ele me marcou muito, porque eu não sabia da existência do que é um cenógrafo, né? Então, vendo o trabalho do Flávio Império, me inspirou muito, porque eu falei, nossa, é uma área criativa, eu sempre gostei muito de teatro, da parte visual, então, que interessante poder ser cenógrafo na vida, né? E ele também com isso, sendo artista plástico, professor, então isso eu achei muito interessante, porque eu falei, nossa, a gente só conhece o arquiteto, o artista, né, coisas assim, funções, profissões que parecem ser muito só uma direção, né, e na verdade são muitas direções, então vendo esse livro me abriu caminhos, e eu falei, quero ser cenógrafa, é isso que eu quero, mas não havia curso de cenografia em São Paulo. Então eu falei, como que eu vou fazer? Aí também fui ler a biografia dele, então ele estudou na FAO, é professor na FAO, então eu quero fazer FAO, né? Então tem assim como exemplo. Mas no fim não consegui entrar na FAO depois de 2 anos estudando, então foi uma das primeiros coisas que você pensa. Fracassos, por exemplo? Fracassos assim da vida, que é algo... Exatamente, que depois eu vou falar também muito disso no final, de me sentir super mal, de não conseguir meu objetivo principal. Até né? frustração, né? Frustração, isso, exatamente. Essa frustração de você ter esse sonho, né? E não conseguir, que acho que é algo importante, que até ontem... O Jorge Matos, né, na palestra, estava comentando sobre isso, né, do que a gente projeta, do que a gente sonha na carreira e depois o seu percurso, né, para tentar alcançar, né, e as coisas que acontecem. Então,
eu fiquei frustrada, mas falei, não, então, já que eu não consigo entrar na FAU, que tem essa veia mais artística da arquitetura, eu acabei indo estudar arquitetura no Mackenzie e juntamente fazer artes plásticas na Unesp. Eu falei, então, se não existe, eu vou montar a minha possibilidade de estudos. E que foi um pouco loucura, porque eu estudei, foram 4 anos intensos, a Unesp ia para a Unesp de manhã, e à tarde ia para o Mackenzie, noite sem dormir, fazendo maquetes e projetos que muitos de vocês devem estar provavelmente tem alunos de arquitetura também, então foram anos bem intensos, mas que deu para aproveitar bastante. E aí, eu também, algo que eu vou estar falando também, bom, vou mostrando umas imagens, né, para vocês irem vendo alguns outros percursos, mas, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo foi, assim, meu primeiro trabalho em 2001, que começou em 2001, que tinha, assim, um concurso no Mackenzie, que falava, mande porque desenhos, projetos, porque vai ter esse concurso para seleção de painel cerâmicos. E eu estava, acho que no primeiro, segundo ano de faculdade, eu falei, nossa, nunca vou, mas vou tentar, vamos começar, né? Vamos ver o que dá. E aí, no fim, fui selecionada, fiquei super surpresa. E aí tinha essa possibilidade de criar esse painel cerâmico, que era uma parceria com o Projeto Aprendiz, ali na Vila Madalena, né? Então eu pude pela primeira vez pintar um painel cerâmico. E esse projeto era para ficar no muro do Mackenzie, quando fosse criar o metrô, mas no fim demorou tanto o projeto que acabou mudando a localização e os painéis acabaram indo para essa Praça Mateus Grow em Pinheiros. Então foi assim meio um susto, né? Algo que não foi planejado, mas foi bacana. E é uma coisa bacana que vocês vão ver em outra parte do trabalho, às vezes como as coisas voltam, né, de uma certa maneira, assim, apesar de eu não planejar, mas foi um instinto de eu pensar nas coisas que eu gostava, nos monumentos de São Paulo, né, que eu sempre vivi muito intensamente, foi esse início da descoberta da arquitetura e tentar entender Lina Bobardi e Niemeyer, então tudo isso refletiu nesse trabalho, que foi bacana, que depois vocês vão ver outras situações. E outras coisas também no meu percurso, e aqui vocês vão ver umas fotos que eu fiquei super empolgada com essa palestra, Dario, muito obrigada pela oportunidade. Eu fui revendo fotos, escaneando coisas que eu não via há muito tempo. Ih, e aí, que gostoso! Pois é, né? Só que aí depois eu falo, nossa, são 20 anos, né? Muita coisa, então eu espero que eu não... Vocês me falam isso, eu estou muito demorando em alguns assuntos. Mas só para dizer que, por exemplo, essa foi uma exposição feita na Unesp, quando eu estava no terceiro ano, e que foi muito importante, tanto para ver o apoio da família, como vocês veem aqui, minha mãe que sempre me influenciou, que sempre esteve super presente, me incentivando nessa trajetória, e as amigas, as pessoas que você encontra na faculdade, né, que eu acho que é algo super importante, e que no fim a gente não imagina, mas eu levo para a vida. Então minhas amigas aqui, minhas melhores amigas aqui na foto de baixo foram que eu encontrei na faculdade, e a gente sempre te ajudando, que é outra coisa que eu vou comentar também bastante, como a gente como se ajuda, né? Mas voltando para a ideia da exposição, então foi parte de uma classe que a professora Lalada de cerâmica propôs de fazer essa exposição na Funarte, e também foi muito importante para pensar como mostrar esse trabalho para o público, que não só dentro da aula, que não só dentro de um exercício proposto por professor, né, apesar de ter sido proposto na aula, mas essa ideia de trocar com o público, né, ampliar a visibilidade do trabalho. Então foi super bacana. Outra oportunidade bacana foi que em 2002 a gente organizou uma exposição na FAU USP, que para mim foi bom poder voltar, assim, ok, não consegui entrar, mas pelo menos vou ter uma instalação aqui nesse lugar. E aí foi bacana, porque foi uma exposição coletiva também, que a gente, todos da minha turma, da Unesp, a gente se juntou, fez a exposição, desde a parte de curadoria, design dos flyers e adesivação, então foi tudo muito coletivo, e isso foi tudo muito importante para criar essa raiz e para experimentar nas artes, né? Porque, como eu disse, eu não tinha intenção, eu estava querendo focar no teatro. E foi algo que eu fui focando mesmo, eu fui fazendo muitos estágios, fui procurando oficinas no SESC, na Oswaldo de Andrade, para conseguir suprir esse meu lado teatral que eu não conseguia pelas universidades, né?
E aí foi bacana, tive a experiência, mas não tenho imagens sobre esses percursos. Mas tenho imagens aqui que vocês veem também dos coletivos que eu participei, que foi também muito importante com os colegas, com os amigos da faculdade e também com alguns amigos da FAO. E foi super importante também, depois vocês vão ver como as coisas voltam, né? Mas para pontuar, eu gostaria de esse trabalho que vocês veem aqui, que tem a referência do Hélio Oiticica, que é uma grande referência, né, da arte contemporânea brasileira, assim, do início, né, como isso tudo, essa relação com a participação, com o espectador, essa relação com o corpo. Então isso foi muito forte para mim quando eu vi essa exposição na Pinacoteca, acho que foi em 2002 mesmo, e a gente no coletivo a gente propôs instalar várias redes no Parque da Luz. Aqui vocês me veem descalço instalando uma rede, a fotografia é péssima, não tem imagens bacanas desse. Aliás, outro conselho que eu dou: fotografem muito bem suas experimentações. Você nunca sabe quando você quer, né? Por exemplo, depois de 10 anos que você revê, falei, nossa, eu fiz esse trabalho, agora faz todo sentido. E aí você não acha, porque não tem, e na época não era digital, então era tudo mais difícil, né? Então vocês aproveitem bastante para documentar os Tinha uma época que não tinha essa coisa digital, viu, gente? Então era tudo físico, as fotos, né? Uhum. A Fabíola sabe bem, né? Exato. Exatamente. Nossa, e aí tinha a película, 24 poses, 32, você tirava e não via na hora, era uma surpresa. Aí você ia revelar, tava sem cabeça, a luz não tava legal. Então, assim, essa fala da Liene é realmente muito importante. Tomar cuidado com os registros das performances, das instalações, dos trabalhos, porque nunca se sabe o futuro. Então, você já vai criando um arquivo pessoal para depois trabalhar uma arqueologia do seu arquivo, né? Que é muito importante. Outra coisa muito importante também, que é difícil manter a organização. Depois de 20 anos, você fala, nossa, eu não organizei isso ao longo do tempo, e agora? Como faz? Mas sim, então esse trabalho foi super importante, porque, eu vou contar rapidinho, mas o que a gente propôs a gente montou várias redes no Parque da Luz, e a gente fez esses flyers que a gente convidava os frequentadores do Parque da Luz para dentro da Pinacoteca, porque a gente olhou e falava, nossa, são dois mundos muito distintos, né? Eu acredito que hoje ainda continue, né? O público que vai para a praça, o público que entra na Pinacoteca. Então a gente queria fazer uma inversão, a gente queria convidar quem estava indo ver a instalação do Hélio Oiticica para vir para fora, tá na rede lá fora, e quem estava no parque poder vir para dentro. Então a gente ficou assim o dia todo da instalação, dessa intervenção, indo e vindo e trazendo as pessoas. Então foi super importante essa relação com o público de uma forma diferente, com o espaço urbano, e a gente fez outras instalações, como vocês podem ver aqui também, nesses coletivos de artista. E outro ponto importante também, depois que eu acabei a faculdade de artes plásticas, a gente decidiu, vocês foram vendo, né, que eu já fui indo para as artes, né, e o teatro foi acontecendo ao mesmo tempo, mas minha paixão por arte já foi crescendo muito durante esses 4 anos de bacharelado em artes plásticas. E aí, no final da faculdade, a gente falou, gente, mas a gente precisa continuar essa conversa, continuar esses projetos, e a gente decidiu, alugamos uma casinha lá em Pinheiros e fizemos esse ateliê coletivo onde a gente continuava conversando, chamando os artistas, fazendo festas, claro. Foi também que vocês veem a Gomalaca, a banda, que foi a primeira vez que eles tocaram no banheiro da casinha, vocês veem o chuveiro ali. Então tem toda essa experimentação que foi super bacana, e eles continuam hoje super na carreira da banda. Então super bacana ver né, os artistas, a Cecília Cabanhas, a Poliana Freire, que está em Portugal, vários amigos que, né, cada um com a sua trajetória. Então tudo isso foi muito importante. E aí, focando então, algo que eu não mencionei, a arquitetura foi indo paralelo, e cada vez mais, eu sempre amei a parte da arquitetura, da história da arquitetura, mas a parte de construção nunca da engenharia, da arquitetura nunca me interessou. Então foi um período bem difícil da faculdade, 5 anos, aguentar topografia e cálculos, né, civil, cálculos, então foi um super desafio, mas aguentei até o final, 5 anos. E aí depois teve um momento também bem
de mudança pela minha vida pessoal e que me levou a sair do Brasil, que era algo que eu nunca tinha pensado, nunca fui de pensar, quero morar fora um dia, não, estava sempre meio em São Paulo, queria ficar, mas, e por isso também uma dos motivos que eu escolhi o texto, né, de Navegando essa trajetória como uma artista visual, porque é isso, né, o barquinho foi me levando, como minha mãe diz, deixa o barco te levar, e foi muito isso, assim, e aqui eu trago a referência do Fernando Pessoa, né, que, claro, com a frase que a gente conhece muito do navegar é preciso, viver não é preciso, que também eu acho interessante porque muitos conhecem pela música do Caetano e todas as referências, né, porque é uma frase que vem um século antes de Cristo, pelos navegadores, e depois o Petrarca vai e modifica um pouco a frase, mas sempre pensando na descoberta, né, na época colonialismo, que é outro assunto, mas nessa descoberta. E para mim me chamou a atenção essa parte do Fernando Pessoa falar que viver não é necessário, que necessário é criar, né? Então ele está trazendo essa navegação para a criação. E claro que dá para vocês, para a gente falar que não, mas navegar então é preciso, mas no meu caso eu estou usando navegando como essas mais incertezas, né? Mas claro que eles usam essa poesia toda para questionar do que é preciso e o que não é. Então é isso, a vida me levou para Portugal. Fui para Lisboa, meu marido foi transferido do trabalho e acabei indo para lá, um lugar que nunca tinha pensado que eu moraria. E foi essa primeira chance, né, de estar em contato, de viver uma cultura diferente. Estivemos lá por 3 anos e tudo isso foi muito importante para eu conhecer, para eu ter um distanciamento da minha própria cultura como, né, brasileira, de estar entendendo outra forma de pensar e referências também, né, para tentar entender onde era esse novo lugar que eu estava chegando, né, como eu criava raízes. Então aqui vocês veem várias referências, né, das roupas secando, do tipo que eles põem as toalhas na procissão, e isso acabou influenciando o meu trabalho. Aqui foi um dos... antes disso, eu queria dizer que algo que foi... Vou deixar aqui em Portugal para vocês verem. Quando eu cheguei em Portugal, foi muito difícil voltar ao teatro. Em São Paulo, eu já estava conseguindo fazer estágios, fazer assistência para filmes, para curtas-metragens. Estava trabalhando numa empresa também de comunicação que fazia eventos, assim, feiras e cenografia para uma parte mais publicitária. E aí chegou em Portugal, foi assim um balde de água fria, porque eu não falei, nossa, agora que eu acabei de sair da faculdade, já estava com os contatos, fiz muitas relações, trabalhei muito de graça para as pessoas conhecerem meu trabalho e depois me chamarem. E aí agora tô indo para Portugal, né? Deixei o lado pessoal, falei, não, vou largar, vou com meu marido, é isso que eu sei que eu quero agora. Então foi assim muito o lado pessoal e foi esse reset, né? Que seria um recomeço, né? Como recomeçar. E aí eu não encontrava grupo teatral, não encontrava cenografia, e agora, né? Então eu falei, deixa eu pensar na faculdade, o que me interessou na faculdade, e eu sempre tive muito corrida, nunca deu tempo de experimentar muitos, né? Apesar dos coletivos, então eu fui fazer mais curso, falei, vou estudar, porque para mim eu acho que é algo que eu sempre gosto, estudar, aprender, sempre a gente tem algo para aprender, né? E aí eu fui estudar gravura, acabei estudando 3 anos no Arco, que é uma escola muito importante lá em Lisboa, e que foi também muito importante para mim, porque eu foquei na minha prática de ateliê, que era algo que eu não tinha, né? Na faculdade, na Unesp, mesmo no Mackenzie, tinha as áreas coletivas de trabalho, você chega, faz o trabalho e sai, mas eu não tinha um espaço meu onde eu fazia, né? Em casa era na cozinha, era na mesa da sala, fazer os trabalhos, claro, tinha um quarto que ficava assim, que era o espaço mais, mas aí era aquela mistura toda. E aí foi em Portugal que esse curso era baseado em ateliê. Eles te dão um espaço de ateliê, você está no ateliê e o professor vem no seu ateliê para conversar, você tem as aulas teóricas, então isso foi muito importante para o meu crescimento e essa busca, né, como eu chamo de amadurecimento do trabalho. Então não era mais responder aos exercícios dos professores, mas era assim ter essa consciência, essa autoconhecimento de pensar o que eu quero comunicar com a minha arte, o que eu quero fazer, o que eu quero falar. E aqui eu vou passando outros trabalhos para vocês verem o processo também.
E aqui vocês veem a minha versão, que eu já estava super preparada há 15 anos atrás, com essa situação que a gente está agora de usar máscaras, e esse meu chapéu, que dá até para ser o social distance hat, quase, né? Eu trabalhando, então eu tô aí, que eu trabalhei enquanto eu estava em Portugal com látex, muito tempo, esse tipo de borracha que é tóxica no início, né, pela amônia, então tinha que super se proteger. E então esse tempo lá foi importante para essas experimentações. Eu também tive a chance de participar de algumas exposições e propor fazer trabalhos fora desse ateliê da escola também. Então o ateliê funcionava muito como esse espaço de pensamento, de criação, de experimentar alguns materiais, mas para mim sempre foi importante esse estar na arquitetura, estar no outro espaço, né? Então como vocês veem aqui. E aí essa foi uma instalação no Museu de História Natural de Lisboa, onde eu mapeei as aberturas, as diferentes tipologias de janela do museu. Então, e algo que foi importante, essa exposição era um concurso também, que é algo que eu não comentei enquanto eu era estudante, eu mandava para muitos salões de arte também, né? Os trabalhos que eu ia fazendo, eu falei, vamos mandar, de repente uma hora sai uma exposição, sou selecionada, então sempre gostei de mandar o trabalho, né? E tentar mostrar. E nesse caso aqui em Lisboa foi bacana, porque eu fui selecionada para esse concurso que chamava na época Anteciparte, e uma vez que você foi aceita com seu portfólio, né, então essa é outra importante que eu sei que Dario organizou nessa semana também, a conversa da importância do portfólio, né, uma das palestras, e isso foi muito importante, porque para esses concursos muitos aceitam portfólio, né, alguns é uma proposta, você tem que pensar um projeto novo, mas muitos você mostrar o que você já fez, né? E nesse caso foi super bacana por isso, porque eu fui selecionada e tive a chance e propus fazer esse trabalho de estar no museu. Então, eu estive no museu um mês e o processo que vocês veem, eu passo látex na arquitetura direto, então eu uso a arquitetura como meu molde e levam várias camadas, porque está na vertical, né? E depois eu descolo. Então, ele funciona como essa impressão, que também vem um pouco da minha prática com a gravura, que eu tive durante... e a Fabiola também vai ser bacana ouvir sua perspectiva, que eu sei que você é super conectada com a impressão, com a monotipia, né? Então vai ser bacana conversar também sobre isso. E então isso se materializou, né, nessas experiências no ateliê de gravura, acabou se materializando nessas intervenções arquitetônicas, que foi uma forma de eu ligar a arquitetura, a história da arquitetura, pensar no espaço, mas de uma forma diferente, que não projetando, mas sim repensando o que está construído, onde a gente vive, onde é esse espaço, né? E aí também minha parte final de estar em Lisboa foi super bacana, porque eu tive a oportunidade também de fazer outra exposição, também num espaço alternativo, com um grupo de artistas que a gente propôs. Então esse prédio era um prédio só de ateliês de artistas, e no primeiro andar era a galeria, que era na Avenida Liberdade, e então também foi outra iteração dessa versão dos trabalhos com látex. E então tudo isso foi super importante para criar comunidade, estar próxima dos artistas portugueses e encontrando a minha voz, meu sentido, né? O que eu quero falar, o que eu quero, mas sempre foi tudo muito intuitivo, né? E aqui essa outra, então aqui era dentro do edifício que foi a exposição, então as pessoas chegavam no primeiro andar para ver a exposição coletiva e da janela eles viam meu trabalho. Então a sala que foi designada para mim era vazia e a janela estava aberta, então você tinha que chegar na janela para ver o trabalho. Então essa relação com o espaço para mim sempre foi muito importante, né? Tentar ver esse lugar que existe de uma forma diferente. E na frente do prédio tinha essa outra intervenção, que nem todo mundo percebia quando chegava no prédio para visitar a exposição, mas também outro elemento que foi muito importante foi a primeira vez que não a primeira, porque agora pensando eu já tinha aquele mural na praça em São Paulo, né? Mas essa ideia de poder democratizar, de poder abrir, poder oferecer o trabalho para quem quiser encontrar, quem estiver na rua e poder ver algo, né? E eu acho que isso funciona muito com grafite, com os lambilambes e intervenções urbanas, né? Que você tem essa surpresa desse encontro que você não está, diferente de quando você vai ao museu já esperando, vou ver arte ou numa galeria, né? Então isso tudo para mim foi todas essas exposições, essas vivências foram sempre muito, muito importantes.
Aqui tem um videozinho que dá para vocês verem em movimento, em vida, né? Porque isso também era muito interessante ver esse movimento que acontecia no edifício com o vento e com essas intervenções. Eu vou dar uma corridinha que eu tô falando muito, né? Então, aí essa é outra parte do amadurecimento, né? Quando eu acabei indo morar em Chicago também, pelo meu marido, que sempre, como vocês veem, sempre apoiou muito. Então, isso também é uma parte muito importante, eu acho, da carreira, né? Esse apoio familiar, no meu caso da minha mãe, do meu marido, de incentivar coisas que você, né? Dessa busca, dessa que é uma profissão muito incerta, muito, né? Muitas vezes não reconhecida. E isso também, ele ganhou uma bolsa para fazer o mestrado dele em Chicago, então eu falei, nossa, ótimo, porque lá é uma escola que eu quero muito, então aí tinha esse sonho, né, eu quero aquela escola, mas meu inglês era terrível, então eu estudei pra caramba inglês no início e finalmente consegui entrar no meu mestrado lá na School of the Art Institute of Chicago. E aqui vocês veem um ateliê também, lá eles te dão um espaço de ateliê. Então, por 2 anos, eu tenho o meu próprio lugar de trabalho e os professores mentores vêm conversar sobre o processo, muitas aulas os alunos entram, criticam, então é super dinâmico esse espaço. Então, aqui vocês veem a transformação do espaço durante esses 2 anos. E lá também foi outro momento, né, de descobrir uma cultura diferente, de estar em contato com essa arquitetura que a gente estudou tanto no Brasil por livros e na teoria, né? Então lá em Chicago está onde foi o International School e está em contato com Mies van der Rohe, Louis Sullivan e toda essa parte muito importante da arquitetura. E isso tudo para mim também foi super inspirador e também a possibilidade de testar vários materiais diferentes, porque isso é algo importante também. Quando eu estava em Lisboa, foi importante para focar, mas eu estava muito presa a um material. Eu estava trabalhando só com látex. Tudo que eu fazia era látex. E no meu mestrado eu fiz questão de pensar nisso, de pensar assim, por que eu uso látex? Por que é só o látex? E o mestrado veio nessa busca para mim, para pensar exatamente que para mim o conceito é mais importante, o que eu quero pesquisar, o que eu quero falar, e o material ele tem que seguir isso, e não um material ditar o meu trabalho. Então foi essa busca que nos 2 anos de mestrado eu foquei, e aqui vocês podem ver algumas das instalações durante o mestrado que a gente conseguiu fazer, que eu consegui fazer em parceria com os outros alunos de curadoria e também a escola propõe muito essa experiência de expor o trabalho, a escola tem as galerias, e então sempre incentiva muito a isso, né, a não estar só dentro da sala de aula ou no meu ateliê, mas como mostrar esse trabalho. Mas aí já foi dando assim, 4, 5 anos que eu estava fora do Brasil, e aí bateu uma super saudade, e também juntou com o falecimento da minha avó. Então quando você tem algo assim muito triste, né, e você está longe, tem essa distância, né? Então foi uma hora também de eu voltar para pensar onde eu sou, essa referência. E aqui no caso vocês estão vendo uma intervenção que eu fiz minha avó tinha um sítio pequenininho onde ela plantava café no interior de São Paulo, em Garça, e foi onde eu ia todas as suas férias e tudo mais. Então foi uma hora de voltar e pensar um pouco nessa herança, né? O que é a família, o que são as raízes. Então eu acabei fazendo essa intervenção que só minha mãe e eu vimos, mas que o trabalho sobreviveu, né? O trabalho é a fotografia, né? A documentação desse gesto, né? Que foi um gesto usando sacos de café. E também essa outra escultura que também vocês vão ver que também surgiu dessa necessidade de pensar no falecimento da minha avó, dessa falta desse corpo que não está mais, e essa referência ao café, como eu disse. Então essa escultura veio, que depois também vocês vão ver a ligação com outros trabalhos mais recentes. Então, estou falando desse amadurecimento, desse trabalho de ateliê. Também no mestrado eu fiz algumas aulas de moldes, me aprimorei, tentar pensar como fazer moldes de silicone, de gesso. Aqui vocês veem referências que tem uma outra parte do meu trabalho que é relacionada a souvenirs, assim, miniaturas de arquitetura. Então aqui vocês veem um pouco do processo. E aqui, enquanto eu vou falando, vamos ver se dá. Vocês conseguem me ouvir assim, se eu abaixar o som do vídeo? Dá para ouvir?
Tá. Super bem. Que aqui é um vídeo interessante que dá para vocês verem o processo em ateliê, já em Nova York, que depois de Chicago eu fui para Nova York, e dá para ver um pouquinho do processo de trabalho e das esculturas e peças em processo, né? E depois vocês podem assistir esse vídeo no meu Vimeo, no meu canal, tá lá, dá para ouvir melhor, que tá tudo em inglês, então eu prefiro estar falando agora. E então tem isso, né? Essa experimentação, esse processo, esse amadurecimento do processo criativo, que é muito importante. E também, agora, que depois vem a parte da profissionalização, que eu chamo, né? Como a gente mostra, como a gente está nas instituições, como está nesse meio artístico, né? Então, aqui vocês veem que eu trabalho com várias técnicas. Aqui, no caso, eu estou fazendo decalque em cerâmica. Também uso alguns materiais, objetos que eu encontro, então esses pratos foram encontrados, foram reciclados, trabalho com alguns materiais recicláveis, outros que eu encontro, que eu coleciono, então vocês conseguem ver um pouquinho do processo de como alguns dos trabalhos foram surgindo, né? E o espaço de Nova York, que é super pequenininho, apertadinho, e então o ateliê lá, mas também super importante para ter esse espaço de produção. Então, vocês veem um pouquinho desse percurso. E aí, indo para o lado da profissionalização, né? Pensar quais são as possibilidades, como continuar, como estar em contato com o mundo fora do seu ateliê. Então, no caso aqui, eu separei por residências, exposições, bolsas e também meu trabalho como docente também, que foi sempre encaminhando, né, esse percurso. Algo que foi importante depois que eu terminei o mestrado foi focar em residências. Eu apliquei candidatura, né, que chama no Brasil, applications, quando você se candidata para participar de uma... Então, isso, você faz uma inscrição, se candidata, esse processo de mostrar que tem interesse, né, acho. Sim, então é isso mesmo. E foi um processo bacana, que fez uma ponte boa de estar no mestrado falando do trabalho, estar sendo criticado o tempo todo, e de repente você está no mundo, né? E aí você fala, nossa, estou sozinha, e agora? Como que faz? Então, as residências são períodos mais curtos, para quem não é familiar, tem residências de vários tipos, por exemplo, a mais curta que eu fiz foi essa aqui embaixo, que vocês veem, eu moldando uns tijolos, que foram 10 dias, foi a residência mais curta, que foi em Wisconsin, que é bem no centro dos Estados Unidos, e depois muitas das residências oferecem exposições, que foi outra maneira que eu encontrei de poder formar um currículo, porque muitas das residências, no final da residência, ou um ano depois, você pode fazer uma exposição, né? Tá junto, assim, no programa. Então, isso também me ajudou muito a expor, no caso, em Nova York, em Chicago, e... Então, tudo isso foi muito importante. Essa outra residência que foi em Nova York também foi super intensa, porque era num espaço de escritório que ficou fechado desde do atentado do 11 de setembro, e depois eles abriram para os artistas ocuparem, e da janela dessa minha instalação que eu fiz no chão, se via a construção do novo World Trade Center. Então, também foi super intenso, assim, fazer parte dessa história, né, de algo assim que você escuta, o que eu estava no Brasil quando aconteceu e tudo, e de repente você está ali vendo essa transformação, essa mudança, essa resiliência, né, algo que eu chamo depois também, como reconstruir depois de alguma coisa, né, de um trauma, de uma situação traumatizante, que eu acho que é super pertinente agora, né, a gente está vivendo esse momento tão difícil. E também, isso eu esqueci de comentar no começo, né, eu acho que é um privilégio poder estar aqui falando do meu trabalho, pensando em arte, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer de todo mundo que está sofrendo, né, com a doença, com o Covid-19, então fazendo uma super pausa, assim, que é super triste, né, tudo que a gente está vivendo. Então acho que esse momento traumático para todos, né, porque afetou a vida de todos de uma forma ou de outra, então também queria fazer essa memória, né, pensar nesse momento que a gente está bem difícil, bem desafiador, e que as pessoas se recuperem logo. Ainda mais quando começa a chegar próximo, né, agora as pessoas, ouvindo pessoas
muito próximas que estão com vírus, então a gente, né, toca e fala, nossa, tá aqui do lado, né? Então espero que todos estejam se cuidando, protegendo. Então, voltando aqui um pouquinho para a arte, né, a gente precisa dessa arte também para esses momentos difíceis, né, e que a gente tem ouvido muitos lives, ouvi o live da Fabiana também, do processo criativo e tudo isso, né, e essa possibilidade de estar aqui no webinar, da gente poder estar com a arte, estar inspirado e estar pensando no futuro, e vamos pensar criativamente como a gente consegue passar isso né, e passar e olhar e melhorar, né? Então tem todo um sentido aí para, não sei se Fabiola... E essa fala sua, ela é potente, porque em geral a maioria desses governos que estão boicotando a vida, digamos assim, a primeira coisa que eles fazem é boicotar a arte, boicotar a cultura. E que coisa, né? Se a arte ela é tão, entre aspas, inútil, por quê? Né? Se preocupar tanto com atores, diretores, artistas, por quê? Né? Simplesmente porque a arte liberta. A arte é o lugar onde o ser humano se coloca sem amarras. Ele pode construir cidades, ele pode refletir sobre o contexto, então não tem um limite. Então a primeira coisa, obviamente, que se vai fazer é minar a cultura, porque é onde tudo é possível, e minar a educação, que é onde a gente organiza as coisas, a gente aprende e organiza. Então, o que a Liene está falando, assim, parece que a artista está lá no seu ateliê, linda e formosa, enquanto o mundo desaba, ao invés de repente, estar investindo em saúde ou qualquer outra área. Só que a gente esquece que hoje, o que está fazendo a gente ter saúde mental, por exemplo, é filme, é música, é ver coisas boas, acessar museus, enfim. Então, tem até, posso puxar ali, até o tempo para você poder respirar um pouquinho, um poema do Manuel de Barros, que ele diz assim, eu gosto muito, eu falo isso sempre. Perguntaram para ele, no poema diz assim, para que serve a poesia? Não serve para nada, só para a vida. Porque a gente espera a função, e isso é o momento, né, que a gente vive do capitalismo. Eu consumo algo, eu tenho lucro, é uma troca. A arte dá sem ter nada a ter de retorno, porque quando a gente consome arte, a gente se enche não só de proteínas, vitaminas, sais minerais, força, né, pensando, mas a gente se enche de algo que ninguém controla, que está aqui. É a nossa capacidade cognitiva, e isso é lindo. E esses trabalhos que a Liene está mostrando têm uma forte relação com o espaço. Então, ela é uma artista consciente de onde ela está. Ela é consciente das experiências pessoais e históricas do lugar onde ela está. E isso é fantástico. Eu estou aqui guardando um monte de considerações. Obrigada, não, super pertinente, né? É isso. Eu estava focada no trabalho e falei, não, peraí, calma, o mundo está... é um caos. Não, mas você está fazendo a sua parte. Não, a gente está fazendo a nossa parte. Eu acho que não adiantaria nada todos nós agora irmos para o hospital. Eu no hospital sendo artista e professora não ajudaria em nada. Então a gente com os alunos, a gente propondo lives, propondo interações das diversas formas que a gente está aprendendo, é uma forma de salvação. Se a gente for parar para pensar, sabe? Exatamente, não, é ótimo poder olhar, né, ter essa perspectiva. Obrigada por complementar, pelas referências, que são super importantes. E é isso aí. E aí vocês continuam vendo outras experiências, outras residências que eu participei, e olha, vou pontuar a rede sempre presente. Essa foi a primeira vez que eu consegui montar a minha rede na parede, porque aqui nos Estados Unidos é difícil, porque é tudo de drywall e tudo cai. Então foi a primeira vez que eu consegui instalar a rede, que esse prédio era bem antigo, dessa minha primeira residência, meu primeiro ateliê em Manhattan. Então foi bem, bem importante também estar com esse espaço. E então aqui também essa foi a residência mais recente que eu fiz o ano passado. E eu também queria falar disso, né? Então tem esse processo da residência que ainda chega a ser um processo de formação, mas que é essa transição para profissionalização, porque visa isso, você conhecer outros artistas e sair da sua zona de conforto. E eu tenho uma entrevista com a Carolina Paz, do Uncool Artist, que depois
tá no YouTube em português, que fala sobre as residências. Então, se você tiver mais interesse em saber sobre isso, se você pôr lá no YouTube, vai ter essa entrevista com ela, que tá bem bacana, falando sobre as residências. E outro ponto que eu queria tocar é a parte das galerias, né? Então, as residências e exposições estavam sempre muito envolvidas com ONGs, com non-profits, que eles chamam aqui. Então, tive a oportunidade de fazer várias. E aí, a parte comercial é outro lado, né? Que muitos artistas... uma possibilidade, eu acho, para os artistas, que, na verdade, eu estava na minha cabeça que era a única possibilidade. Então, tudo que eu fazia era para ter uma galeria, para ter alguém que representasse meu trabalho. Até que eu cheguei lá e aí falei, nossa, peraí, é isso, né? O que é essa representação? Que a gente pode falar mais depois se tiverem perguntas sobre isso. Mas é como um namoro, né? É algo assim, por exemplo, o galerista da William Holman Gallery, lá no Lower East Side, foi visitar meu ateliê. Então, nas residências tem um open studio, que qualquer pessoa pode vir e visitar. E foi aí que ele conheceu meu trabalho e começou uma conversa. Então, começa um pouco esse namoro, assim, né? Pelo menos no meu caso foi assim. Eu já vi de muitos artistas também que é uma relação sempre a longo prazo, complicada. Então, é tudo muito lento acontecendo. Acho que aquele mito de Basquiat, assim, que muitos esperam, né? Chegar em Nova York, ser descoberto, ser famoso, estourar, é uma lenda, né? É um em muitos, né? Que acontece, mas muitos têm isso. Mas, enfim, então tem esse percurso todo que vocês estão vendo, né, que eu fui percorrendo e navegando, né, foi a vida, foi me levando. E aí, então, eles me chamaram para fazer uma exposição coletiva, que vocês veem aqui a imagem embaixo. Isso depois de um ano que eu tinha conhecido ele, que ele acompanhava meu trabalho, ele visitou algumas exposições. Aí, depois de um ano dessa exposição coletiva, eles me chamaram para fazer uma solo, e aí para representar meu trabalho. Então, foi tudo assim, foi muito lento, né? Então, aqui vocês veem um trabalho que eu fiz lá nessa exposição coletiva. E depois também, a minha primeira solo nos Estados Unidos, depois da minha tese de conclusão de curso na Unesp, foi esse trabalho em Syracuse, é uma universidade, né, no norte de Nova York, e foi uma das experiências mais interessantes, porque eles falaram, não, você tem uma exposição, você tem uma verba, que é algo muito importante, que muitas das galerias você tem a exposição e se vender você fica com 50%, 40% com uma porcentagem, né? Então você tem que investir e colocar toda a sua produção, né, do seu dinheiro. Antigamente, algumas galerias tinham um salário para os artistas, que é algo que hoje em dia não conheço nenhuma que existe, mas esse apoio para os artistas poderem comprar materiais e tudo, e poder, né, produzir. Então tem essa parte toda do investimento, né? Tudo isso do nosso tempo em ateliê, dos materiais, da parte econômica, né? Então, na profissionalização você começa, não, como que eu vou sustentar essa produção? Como que eu vou fazer para continuar a ser artista, que é um super desafio. E aí, no caso, a universidade, eles bancaram, dão a verba, pagam, né, esse stipend, que seria um cachê e também o cachê para o material, enfim. Então, foi a experiência mais interessante que eu tive de poder ter esse apoio mesmo institucional, de poder realizar suas ideias, né, sem constrangimento do lado financeiro ou das possibilidades de estrutura para acontecer. E tudo isso foi muito importante porque eu acabei fazendo essa peça para essa exposição, que depois foi a peça que foi selecionada para ir no MoMA PS1. Eu não sei se tem alunos aqui de museologia, Dario, eu não sei se a sua enquete já... o Dario está ocupado agora. Se tem alunos da parte de museologia, a gente pode falar isso depois também, se tiverem questões sobre vou até ler museus. aqui para você. Bom, o que a gente tem aqui da nossa pesquisa? A gente tem a maioria dos alunos Belas Artes, 46% das pessoas que responderam. Alguns alunos de outra instituição, então se alguém quiser dizer qual instituição que está, coloca aqui no chat, né? A gente já teve gente de várias instituições do Brasil aqui nesse evento. Algumas pessoas que não possuem vínculo, ou seja, pessoas que ou talvez estão buscando estudar, né? Estão buscando encontrar um caminho, ou alguns que já se formaram, né? Então a gente tem aí esses dois perfis. Pessoas cursando a graduação, então 61% aí dos que responderam estão conosco. Tem interesse em pós-graduação, 80%, ou seja, então são pessoas que querem continuar a vida estudando, né? O lifelong learning aí, né? Então a vida continua estudando, o ensino formal, né? Enquanto isso, até vi aqui o pessoal comentando, né?
Universidade Pitágoras, Teresina, Piauí, olha que bacana. Olha que bacana. Pan-Americana, algumas pessoas comentando. E a gente perguntou qual carreira, né, que eles querem cursar. Então, a maioria é carreira artística, Olha que bom. 80%. E a gente tinha deixado aberto. Então, pode ter gente que respondeu mais de uma aí, né? Depois veio carreira empreendedora, né? E carreira corporativa. Então, pode ser que tem gente que respondeu as três. Né? Enfim, ou tem pessoas que responderam carreira artística e empreendedora, né? Ou às vezes conciliar uma carreira corporativa com artística e no futuro virar, ou o contrário mesmo, né? Às vezes a pessoa começa na artística, às vezes acaba descobrindo outros caminhos, enfim. A gente tem 39% das pessoas que estão trabalhando, então a maioria não está trabalhando, então são pessoas que ou estão buscando, né? Ou ainda talvez não entraram efetivamente na faculdade. E dos que estão trabalhando aí, a gente tem, a maioria são artistas e tem muita gente que a gente viu aqui realmente não está trabalhando. A maioria das pessoas que estão aqui é da área de artes, né? Com certeza aí. Também tem gente de arquitetura e urbanismo que está acompanhando, então 43% de artes, 19% aí de arquitetura. Também tem gente de comunicação, né? A gente tem 9% das pessoas em comunicação. Tem design, né? Tem bastante gente de design também. Educação. Tem até ciências exatas, aí uma pessoa e outros perfis. Então, essa é a galera obrigada, aí. que assim é Né? sempre Então, bom poder, depois é ótimo poder saber. e tá muito inspirador, tô muito feliz aqui, Lene. Acho que, obrigada, eu me empolguei, né, foi esse reviver, repensar a vida, a carreira, está sendo uma oportunidade, só que sei que a hora a gente também quer conversar, né, então deixa eu acelerar aqui um pouquinho, para a gente poder ver e conversar, né, sobre isso, que é isso a ideia, né, da carreira, né, essa profissionalização. E aí, então essa peça, ela foi importante porque algo também muito presente como artista, né, são os encontros com os curadores, né, que é algo também que eu não sabia, isso até tá no meio artístico. E então nesses open studios que existem tanto em prédios quando muitos artistas têm o ateliê, ou como nas residências, né, os curadores visitam, querem descobrir, querem ver, conhecer trabalhos novos, e aí aí foi um momento basquear, de eu ter a curadora do MoMA que passou, conheceu o meu trabalho, e depois ela mandou um e-mail, falou, eu queria conhecer seu ateliê, conversar mais sobre o seu trabalho. E foi uma das primeiras vezes, assim, que aconteceu de ser algo mais imediato, né, e não demorar que nem a galeria, que demorou um ano para ele me chamar para uma exposição, depois outro ano para ter a exposição individual, e depois de muitas outras conversas com outros galeristas que não deu certo, e aí ela falou, olha, eu tenho essa exposição, eu queria incluir esse seu trabalho. E então foi super rápido, em 3 meses foi a Studio Visit, e de repente eu falei, nossa, tô no MoMA Pessoana. E aqui vocês veem, enquanto eu tô falando um pouquinho, vocês vão ver, o vídeo não tá com uma boa qualidade, mas foi o vídeo do dia da abertura, e então foi super importante para mim também, né? Esse reconhecimento do trabalho, né? Que eu acho que apesar de eu já ter mostrado tudo, eu acho que a partir do momento que você tem uma instituição que reconhece e que valoriza seu trabalho, você fala, não, então tá, tudo que eu estou fazendo até hoje tá valendo a pena, né? Assim, não que não vale a pena se você não tem essa oportunidade, mas que enfim, é bom para você falar, não, ok, dá para continuar, porque muitas vezes a gente pensa em desistir, né? Não sei se outros artistas aqui na audiência também já tiveram esses momentos, que a gente vai falar sobre eles também. Mas, então foi foi bom, foi ótimo, né? Ter o trabalho por 6 meses na instituição e muita gente poder ver, conversar. Então, esse ano de 2015 foi super o melhor, assim, do lado profissional, né? Eu tive minha primeira solo nessa galeria comercial em Nova York, tive esse trabalho no MoMA, e tive outros projetos que eu ganhei uma bolsa para fazer, então foi um ano super intenso e super interessante, e depois vocês podem ver mais aqui do vídeo também e também a contextualização do trabalho, né? No caso aqui, a minha peça no centro e
nas paredes tinha o trabalho do Bari Levar, que é um artista também que eu sempre estudei, e eu falei, nossa, eu tô do lado desse artista que eu sempre apreciei, né? Então também foi super, assim, aquela coisa de falar, nossa, que sonho, né? Um sonho super alcançado, você tá junto com os mestres, né? E aí depois, tantas pessoas também podem ver isso, mas no... então esse ano, como eu disse, foi um ano super importante das coisas acontecendo, e outra coisa que veio junto, que eu não tinha, é a parte do press, né, seria críticas, né? Como seria, Fabiola? Pode ser crítica mesmo, né? O retorno dos jornais, dos teóricos, é crítica É mesmo. crítica mesmo? É, Tá. é. E que foi bom também, porque é algo que você vê né, vendo no currículo dos artistas, sempre fala, não, o que falaram sobre o seu trabalho, né? E isso nunca tinha no meu currículo. Então também foi um ano super importante para os jornalistas, críticos estarem falando sobre o trabalho. Então foi super bacana também. Se vocês quiserem ler os textos, estão todos em inglês, mas tá no meu site também, vocês podem acessar. E então, acho que falando disso, dessa profissionalização, eu pus aqui pelos pontos para ir pensando. Então, aí outra vertente que é muito importante e que eu falei logo no início, a questão da colaboração, né? No início, fazendo parte de coletivos, depois colaborações com outras áreas. Então, aqui no caso, eu fiz a parceria com o Coletivo Elástica, que no fim eu ajudei a fundar, mas depois eu acabei me distanciando por estar longe. E são bailarinos, coreógrafos em São Paulo, Mariana Costa, uma grande bailarina coreógrafa que estudou comigo no Mackenzie. Então, aí a importância, né, aquilo que eu estava falando, não só das amizades, mas como a faculdade é tão importante, né, e isso, né, gostaria que vocês, que muitos estão aí cursando agora, aproveitar esse momento, porque eu sinto que a comunidade artística vem muito dessa base, né, da gente se ajudar, dessa exposição coletiva que eu fiz, que a gente fez junto, criou junto, e todo mundo se ajudando, e isso tudo é muito importante, porque é muito difícil o trabalho, né? É solitário, como o Flávio Império diz, né? De estar solitário no estúdio. Tem momentos assim, mas a gente precisa se ajudar, né? Como diz da fotografia. Então, nossa, a hora que uns amigos eram fotógrafos, falaram, ai, vem, por favor, fotografa meu trabalho. Aí, no caso aqui da colaboração com a Mariana, foi super bacana, porque a gente conseguiu também apresentar o trabalho no SESC. Essa foi a versão mais interessante, assim, maior, que foi no Largo da Memória, em celebração dos 100 anos do Largo da Memória, que eu consegui estar presente também, porque muita da parceria a gente ia fazendo online, conversando sobre os projetos, e outros bailarinos estando lá e eu não podendo estar presente fisicamente, né? Já antecipando esse momento que a gente está agora, de que é possível colaborar à distância, é possível conversar, e temos essas tecnologias todas. E você, que eu não salvei o vídeo, não tenho aqui, depois eu também, tá no Vimeo também, é super bacana, vocês puderem ver, mas se vocês verem aqui, os 2 bailarinos estavam nos bancos do Largo da Memória, um de cada lado, tá bem pequenininho ali, mas tem essa relação com o espaço, né, de pensar nessa pele, nessa camada, nessa saída desse espaço público. Então, quando a gente conseguiu levar isso para o espaço público no centro de São Paulo, que foi sempre muito inspirador para mim, de ter essa vivência da arquitetura junto com o público, junto com o mercado nas ruas, né? Essa pulsação, assim, sempre foi muito inspiradora para mim também. Então foi super, quando deu pra gente fazer esse trabalho lá, foi assim, ok, que bom, as coisas voltando a fazerem sentido, né? E aí, focando na colaboração, aqui tem outros projetos que eu fiz em Chicago, enquanto estava morando e estudando lá também, no sentido da colaboração, que foi um projeto também que começou no mestrado e há 10 anos que eu venho continuando o trabalho. Começou como uma colaboração com uma outra colega de classe e durou uns 4 anos, 5, e depois cada um de nós, a gente acabou se separando, né? Foi meio um processo, meio que um divórcio mesmo, assim, marido e mulher, que isso tem também na arte, né? A gente é tudo tão muito junto, né? Com a vida, com a arte, as coisas às vezes se misturam. Então foi muito forte tudo, né? O processo de trabalhar junto e também dessa separação, né? Ou dessas ideias coletivas. Então é algo que eu vou falar mais também na última parte agora aqui que a gente está chegando já nessa parte da resiliência, né? Que eu quero falar também dos fracassos, das coisas difíceis e tudo. Mas aqui só para vocês verem, e também eu pude voltar em São Paulo em 2018 com esse trabalho, apresentar esse trabalho pela primeira vez no SESC
dos 24 de maio, que também foi super bacana poder estar nesse centro mapeando, que é um trabalho que... Cadê o vídeo? Vamos ver se depois eu venho um vídeo mostrando, mas que é um trabalho basicamente que eu, junto com o público, a gente procura texturas da cidade para fazer impressões em argila. Então, parecido com aquele processo que eu fiz em Portugal, né, de usar a arquitetura como molde, aqui tem esse também, mas pela fragmentação, né, partes e também a parte social, essa interação com o público é muito importante. Então, às vezes aqui vocês veem, essa foi durante lá em Nova York, que o público caminhava, a gente caminhou junto por 2 horas e ia encontrando essas texturas, ou aqui em São Paulo, ali perto do Teatro Municipal, né, do Sesc 24 de Maio, que a gente ia encontrando com as pessoas, algumas pessoas caminharam com a gente o tempo todo, e muitos amigos queridos também apoiando, né, estando junto, que isso ajuda também, dá força pra gente seguir a nossa caminhada, nossa navegação. E aí, mas aí também encontrando com esse público da rua, né, quem queria participar, então tem esse encontro também de algo não esperado. Então aqui vocês veem a versão depois como eu trazia, como a gente trouxe para a galeria, aqui foi o trabalho de conclusão de curso do mestrado em Chicago, bacana que tinha essa relação com a rua, né, então também já de ampliar esse público que não só o da escola, e depois também fomos convidadas a participar do Elmhurst Museum numa exposição, então aí também teve essa, né, sair da escola, desse espaço da galeria da escola para o espaço institucional, e como a professora Fabiola mencionou, aqui o Museu de Fotografia de Chicago também, outra variação da mostra, das peças, onde o público podia sentar, interagir e segurar as peças em cerâmica, no caso aqui porcelana, e outras versões. Então, eu estou mostrando assim para vocês verem como o mesmo trabalho, né, pode ter vários braços, e isso eu acho muito importante no meu processo criativo, né, porque muitas vezes eu tinha essa ideia de, o artista tem que ter essas ideias, assim, mirabolantes e esses insights, e, uma ideia nova, e algo que a Fabíola comentou muito, né, no live que eu assisti seu, Fabíola, seu processo criativo do inventar a roda, né, a gente não às vezes tem essa coisa, não, tem que fazer uma coisa que nunca ninguém fez antes, isso, e aí você nunca acha, né, ou parece tudo muito distante, né, apesar de ser importante ter essas ideias mirabolantes, mas às vezes não sai, às vezes não vem, né. Não, e é um gesto tão, eu acho esse trabalho tão bonito, ele fala de tanta coisa, ele fala de um gesto primordial do homem, né, da relação com o espaço, né, essa coisa da modelagem, depois a frotagem, e aí depois essa coisa da marca, né, porque isso que você faz é um carimbo, é um registro da marca, né, novamente voltando, né, para a ideia do látex, da impressão, daquele espaço, e essas peças viram outras coisas, na verdade elas viram fragmentos de uma história que você conta e reconta a cada remodelagem, melhor dizendo, modelagem não, mas recolocação dessas peças no espaço, se é ora uma ação com o público ou você que vai dispor dessas peças, é um trabalho incrível, potente, assim, por isso que ele não tem fim, porque a cada hora é uma argila diferente, é um lugar diferente, é uma vamos dizer assim, é uma solução de montagem diferente, interação diferente. Isso é fantástico. A questão que eu fico pensando é como guardar todas essas peças, né? Exato. Porque exato. é um espaço Esse é um outro problema para a gente conversar, o problema da escultura. Nessa hora eu tenho uma invejinha boa de quem trabalha com vídeo e tem o seu computador e tudo tá no computador, ou os pintores, que dá para colocar tudo assim, empilhadinho, mas a gente vai conversar sobre isso também daqui a pouquinho. Mas exatamente como a Fabíola mencionou, o trabalho vai tendo várias iterações, e aqui eu acho que foi quando culminou, né, de 2 práticas, essa prática mais social, desse engajamento com o público, participar nesse arquivamento, nessas impressões, nesse encontro dessas texturas. Quando eu tive a oportunidade, foi uma fellowship, acho que seria uma bolsa, né, que eles dão para vários artistas também, é uma chamada que todos os artistas podem mandar projetos, no caso aqui você tem que mandar uma ideia, todo ano eles abrem para projetos, é meio que uma residência bolsa, onde eles dão uma oportunidade para artistas que nunca fizeram uma escultura pública de ter uma escultura nesse espaço, ter esse processo, são 6 meses que pode para criar e 6 meses que a peça fica
fica no parque, no Socrates Sculpture Park, que fica no Queens, em Nova York. Então, era próximo ao meu estúdio por um outro tempo foi ali próximo também. Então eu fui resgatar um pouco dessa história, desses monumentos, desses landmark, patrimônio histórico, né, que existia nessa área que estava muito em transformação, a gentrificação. Existe essa palavra em português, gentrificação? Sim, É exatamente existe. isso mesmo. Dessa É exatamente É transformação. isso mesmo. É isso mesmo. Dessa transformação, né, de derrubar tudo e construir novos, que é algo que eu sinto muito, como eu vivi minha vida toda na Vila Mariana, cada vez que eu volto, eu fico assim, super sentida, eu falo, ai, cadê a vila, né, o Dario Já também. foi, caiu. Cadê aquela Caiu. casinha? Caiu. Cadê? Nossa, Li, se você for agora, então, nem te conto. Depois Ai, te conto, melhor depois você dizendo. me conta, você vai chorar, porque eu falo, ai, a Vila Mariana não é mais vila, né? Então eu acho que essa é algo que os americanos também têm, né? Eu acho que Brasil, Estados Unidos, a gente tem muito isso do novo é o melhor, né? E acho que é uma coisa que vem enraizada do modernismo, vamos apagar tudo, vamos construir de novo, vamos criar a nossa identidade, mas aí perde-se um pouco dessa raiz, né? Dessa história de formação das cidades, do espaço urbano. Enfim, para a gente conversar mais sobre isso também, se vocês tiverem alguma pergunta, não esquecem de pôr lá no Q&A. Mas no caso aqui foi essa oportunidade também de pensar nesse espaço público, nesse outro, no caso aqui as crianças, subindo na peça, né, pensar na parte estrutural, enfim, tem toda outra forma de pensar que não é o espaço protegido da galeria. E aqui vocês veem a vantagem, a beleza de estar num lugar onde as estações do ano são muito marcadas, né? E o trabalho teve lá por 6 meses da escultura se modificar conforme a natureza, né? Está em transformação. Então foi muito bacana ver a escultura no outono, no inverno e nessas relações. E aí, então, a última parte da minha conversa, para a gente poder abrir para as perguntas e também conversar mais com a Fabiola, essa parte que eu tenho falado já, mencionado a parte da resiliência, né, que não é fácil, eu acho que muitos estão nessa busca, nesse encontro com ser artista, o que é ser artista, e é muito difícil, porque não tem o lado econômico, às vezes vem, às vezes não vem, é tudo muito incerto, né, é um trabalho freelancer, como muitos outros de design, e outras áreas criativas, então é isso, né? Você nunca sabe qual é o próximo trabalho, quando vai fechar, quando que dá para pagar as contas, então é muito difícil. E algo que foi bom para mim, importante que eu esqueci de mencionar desde o princípio, é que a parte da arte e educação também sempre foi muito presente na minha trajetória como estudante, né? E agora como docente, porque eu eu fiz monitoria, eu adorava, sempre curti muito a faculdade, aproveitei cada segundo e queria ajudar os professores, sempre tive, os professores sempre foram minhas referências, aqui eu não pus muito referências, né, de artistas que eu olho, mas para mim sempre a referência foi mais próxima, eu acho que, né, claro, tem os grandes artistas que a gente olha, mas para mim, os meus professores, eu tive professores muito importantes para mim, e agora isso também, eu espero poder ser essa referência para alguns dos meus alunos, né, que é algo que para mim essa troca de conhecimento é algo muito forte. E então eu fui, me perdi, deixa eu ver o que eu estava falando, né, nessa troca, da resiliência, né? Então eu acho que vocês vão ver nesse trabalho, né, que é meu último meu último série de trabalhos, que eu já estava falando do Elliot Sica lá no princípio, né? E aqui, como vocês viram, né? Então é meio que fechando o ciclo, né? Depois de 20 anos, voltou, né? Essa referência da rede. Então, algo que eu acabei focando na arquitetura, acabei focando nessa história da arquitetura, pensar nessa memória do espaço coletivo, do espaço individual. Mas aí, estando aqui, morando aqui já nos Estados Unidos, né, já há mais de 10 anos, juntou com com esse lado, a fase política, né, dessa parte né, acho que juntou logo antes do presidente atual, quando ele começou a se eleger e pensar e falar mal dos imigrantes, e aí eu falo, não, peraí,
está falando comigo? Eu sou imigrante, eu sou mulher, eu sou latina, né? Então, é algo que eu nunca, apesar de, né, sempre estar muito conectada às minhas raízes, às minhas referências no Brasil, mas eu nunca quis ser taxada, né? Ter a label de, sou brasileira, sou artista. Eu falei, não, eu sou artista, não importa. E eu acho que é algo também super... esse pensamento também nesse momento que a gente está agora com o Black Lives Matter, que também está super forte, né? Outro momento aí super importante de repensar a questão racial e preconceito que a gente está vivendo agora. E foi um pouco esse momento mesmo que me fez pensar. Falei, não, eu não quero ser taxada, mas as pessoas nos colocam em categorias. Então, o que eu vou fazer para poder enfatizar isso, mudar e assumir que eu sou mesmo, sou brasileira, sou latina, né? Que é algo também que a gente não... No Brasil demorou muito, acho que para a gente saber que a gente é da América Latina, né? Que a nossa referência, né, Dario, sempre é Estados Unidos e Europa, e a gente esquece de olhar para o lado, né? Que forma a gente. Então, esse trabalho veio como um resgate disso, e pensar na rede, né, que é algo que vocês foram vendo em algumas das fotos anteriores, que eu estava no meu estúdio como esse espaço de conforto, esse espaço de leitura, esse espaço de descanso, de pausa, né, foi eu me questionando o que eu sinto mais falta do Brasil, o que eu sinto mais falta da minha cultura, e a rede foi como um elemento, né, claro, sem contar lado pessoal, família, amigos e tudo, mas esse elemento que fala, não, isso faz parte de mim, né? E eu não tô tendo isso aqui. Então, como que eu crio essa experiência que eu tô em falta, né? Então, aí começaram esse trabalho, onde eu proponho que as pessoas interajam e a gente aprende a fazer rede. Eu nunca fiz uma rede na vida, eu nunca tinha feito tecelagem, então foi juntou com uma residência artística no Queen's Museum, e juntou com essa, eu vou pôr aqui o vídeo enquanto eu falo, que assim vocês vão vendo em movimento o projeto acontecer. Então foi super bacana, e acho que está esse momento da minha carreira, né, a gente pensou na profissionalização também, nos propósitos de trabalho, como a gente leva, né, ou foca, porque para mim também demorou um tempo para eu absorver isso. Falei, nossa, mas não tem nada a ver com arquitetura, tudo que eu estava fazendo, isso é totalmente diferente, mas eu falei, não, mas eu quero fazer, tá nessa hora de fazer, tenho essa ideia, vou tentar, né, tentei várias vezes até que enfim consegui um lugar que me abraçou, né, para poder apresentar o trabalho. E aí agora, depois que, né, passou um tempo que eu falei, não, peraí, é bom também a gente às vezes ter essa liberdade de poder arriscar, né, o risco, né, que acho que é muito importante na nossa profissão, né, como artista. E então esse foi trabalho de 2018 que eu comecei, e também é algo que eu acho que é muito parecido com as impressões, é um trabalho que vai continuar e que tem muitas iterações aí para acontecer. E é um momento que eu sinto que eu consigo juntar as minhas práticas como educadora, como artista, e como, né, o trabalho de ateliê, o trabalho de exposição, tudo num lugar só, porque até então estava tudo muito separado, muito segmentado. A hora que eu era professora, eu estava sendo professora, a hora que eu estava no estúdio, eu estava no estúdio, e a exposição, né? Então, para mim, esse trabalho do hamacas, que quer dizer rede de dormir em português, está sendo muito importante para ter esse espaço diferente, criar esse novo híbrido, né? Algo que é fluido. Então, isso que é interessante de ver. E eu fiquei sabendo da exposição que teve no Centro Cultural do Banco do Brasil, aí no centro, sobre o vai e vem, né, olhando a rede no percurso artístico e nas populações nativas, que eu falo, ai, que incrível, né? Então foi bacana pensar nessa sintonia do que estava acontecendo aí, desse processo, mas eu estou tentando olhar a rede como também, não só o Brasil, mas essa conexão com a América Latina, né? Olhando a rede como diferente da Nicarágua, do México, tentando ver as técnicas de artesanato, de artesania dos locais diferentes. E aqui é a última iteração que eu fiz, que acabou antes da hora por causa da pandemia, que estava acontecendo, começou em fevereiro, era para ter ido até o final de março, mas teve que encerrar antes, de poder trazer esse projeto para Miami, onde eu estou morando agora. Há 2 anos eu mudei para cá, e ter esse trabalho. Então o Museu de Arte Contemporânea de Norte Miami aceitou o projeto, foi algo que eu
fui bater na porta dessa vez, e isso também quero falar com vocês, desse criar oportunidades, né? Não só esperar os convites, mas como a gente cria essa oportunidade, como a gente vai atrás, né? Tenta, de uma forma ou de outra. E eu consegui ganhar 2 prêmios em dinheiro para poder realizar esse trabalho, então eu tinha o dinheiro e não tinha onde mostrar, então eu fui com o portfólio embaixo do braço, portfólio mais uma vez, Dario, com o que eu já tinha feito, né? Agora o portfólio não é mais embaixo do braço, agora é o site, é o Instagram, né? Esse novo o seu site também, isso é super importante. E então foi assim, foi bater na porta e a gente conversa mais. Eu tô terminando, só tem mais 2 imagens, a gente já... então, esse local, que também foi super importante para trazer a parte da arte e educação do museu, para interagir com a minha instalação e fazer as oficinas nesse mesmo espaço. Enfim, tem muita coisa que eu ainda estou digerindo, né? Ainda foi meio traumático ter que acabar o trabalho antes, e isso é uma das coisas que a gente vai falar também, né? De como a pandemia tem afetado os artistas fortemente, né? Porque é isso, o espaço público, muitos lugares ainda estão fechados, e enfim, muitas coisas para a gente discutir. Mas aqui vocês veem a minha última imagem das redes. Aqui, no caso, as redes que estão montadas são redes de Pernambuco, olhando essa artesania de Pernambuco, e eu tenho ali penduradas, tem redes do México, da Guatemala, e as redes que a gente tem feito coletivo, né, tentando aprender as técnicas. Então a ideia é olhar para essas técnicas e ver quão diferente é a técnica mexicana, da brasileira, né, desses povos nativos, e aprender com elas, e aprender o valor desse trabalho manual, né, que é algo, acho que muito importante também para mim, é esse fazer, né, apesar do conceito ser super importante para o trabalho, o fazer vem sempre junto, como vocês podem ter visto na maioria dos trabalhos, né? Então ele está sempre atrelado um no outro. Então, bom, eu acho que a última parte, essa parte da resiliência, eu acho que pode vir com as perguntas, né, Fabiola, também. Pode, acho que A gente sim. pode conversar mais sobre isso, assim, a gente abre mais. Maravilha. Só rapidinho antes de vocês irem, ó, vou colocar aqui o Matheus Levi, só para vocês verem como que ele já está avançando aí. E enquanto isso a gente vai para as perguntas aí. Que bacana. Tá incrível, tá incrível. Olha. Nossa, acho que é o primeiro, assim, retrato que tem aqui, bacana. Que legal! Que honra! Ó, viu só, Matheus? Super Maravilhoso! Obrigada, Matheus. Muito bacana poder se ver em linhas, né, em desenhos, em volumes, e é incrível, né, como você consegue dar toda essa volumetria. Não, e é impressionante porque a câmera está posicionada de um jeito que quando eu estou desenhando, eu cheiro o papel, né? E ele tá assim, uma mão desenhando, é impressionante. Matheus tem o dom mesmo, muito lindo. Bacana, mas beleza, Lili, que fala linda. É claro que a gente olhando assim parece que, nossa, tá fácil, né? A vida inteira ela tinha consciência do que ela fazia, e aí quando você olha praticamente, né, vai 16 anos pensando na tua formação, mas antes, né, quase 20 anos de arte, né, que seja pelas artes cênicas, artes visuais, tudo faz sentido, né? Quando a gente olha assim na apresentação, fala, nossa, tudo estava amarradinho, só que não, gente. Querendo ou não, quando a gente olha para trás, é que quando a gente vê digamos assim, os elos que conectam, né, os fios que conectam, né, essa relação. Então, eu vou fazer assim, Li, eu vou retomar o que o pessoal comentou aqui no Kiyua, e é o seguinte, né, o Alisson fez um comentário na época, na hora que você estava falando sobre a parte dos trabalhos com instalação, e ele fala que ele gosta bastante de trabalhos com papel, como pop-up, né? E aí ele comenta o seguinte, mas dessas trajetórias que você menciona, focando em instalações, docência, eu apenas participei de uma exposição de monumentos de São Paulo. Então ele está contando o relato dele. Ele diz assim, costumo trabalhar mais em meio comercial, produzindo cartões e livros com pop-up. Não que seja realmente errado, mas talvez eu devesse me definir com um termo diferente de artista visual. Ele pergunta isso porque, por conta dele não se ver mais fazendo exposições e ele está mais na área da docência, né? Ele nunca fez faculdade, por exemplo. Então, ele queria saber se mesmo assim
na sua opinião, ele poderia se definir como artista visual? Achei curioso, muito legal, viu, Alisson? Muito legal. Nossa, é bom de pensar, né? Eu tava comentando isso, né? Dos títulos e legendas, etiquetas, né? Que a gente leva e nomenclaturas, e todo mundo quer ter uma definição, né? O que você é, assim. Às vezes eu tenho um pouco medo, assim, disso, né? De falar o que eu sou, porque às vezes eu acho que limita um pouco. Eu acho que como eu mostrei, né, a referência do Flávio Império, eu acho que foi algo que desde o início me instigou bastante isso, de falar, não, pode ser fluido, né, uma coisa pode permear a outra. Então, Alisson, né, o nome da... Isso. A pergunta, eu acho que não fique tão preocupado com a nomenclatura. Eu acho que faz, né, vai fazendo, deixa a vida te levando e deixa as pessoas fazerem essas classificações, assim, porque eu acho que às vezes a gente limita um pouco quando fala, não, eu sou só artista plástico, eu sou só ilustrador. Eu acho que tudo é muito mais fluido, assim. Então, essa seria a minha... Claro que muitas vezes você tem que entrar porque falar, esse salão de artes é para artistas. E eu acho que tá aberto para o que você tá a fim de fazer, né? O que você tá com paixão, o que você tá com vontade, e aí as pessoas vão te categorizando, assim. Eu sou mais dessa opinião, assim, como eu no início eu nunca imaginei que eu ia ser artista, então a palavra ser artista foi surgindo assim, falar, agora eu fiz mestrado, então acho que agora eu tenho que me chamar artista, sabe, assim. Então, no meu caso, eu sou da opinião que eu prefiro ter algo mais, não tão títulos. Eu concordo com você, não gosto nada dos títulos, ainda mais os títulos mestre, doutora, que é o da academia também, não acho, às vezes eu acho um pouco até arrogante, mas enfim, cada lugar tem seus salamaleicos, né, os seus dogmas, os seus cânones. Mas também o que eu poderia comentar é que, com relação a essa questão das categorizações, o que é importante, Alisson, é pensar qual é a tua relação com o que você faz. Né? Tem hora que é voltado mais para o mercado e tem hora que é voltado mais para o autoral, mas Leonardo da Vinci trabalhava por demanda, Michelangelo trabalhava por demanda, vários fotógrafos sensacionais trabalharam por demanda, quer dizer, por encomenda. Então, não ache que uma coisa anule a outra, né, Li? Eu acho que a questão é a gente se preocupar qual é a nossa relação com o que eu estou fazendo agora. Agora eu estou fazendo um trabalho que a minha preocupação é mais o público. Então, de repente, permeia mais a arte e a educação. Mas, em geral, os nomes dão medo mesmo, e eu acho que, independente da formação, você é um criador de imagens, né? Eu gosto ou construtor de imagens. Obrigada, Alisson, obrigada, Ali, maravilhosa. A gente tem uma questão aqui, que na verdade são algumas perguntas que uma pessoa fez, ela pediu para não ser identificada, a gente vai respeitar essa questão. E ela diz assim, ela tem uma curiosidade com relação se a tua formação, né, se tornando mestre e depois dando aula, foi por escolha ou foi por necessidade? Essa é a primeira pergunta. Aí a gente percebeu que na sua fala você já respondeu a segunda pergunta dela, que é com relação a como você sustentou a sua carreira de artista. Uma parte foi com as residências, né? Mas se você quiser, de repente, continuar, o porquê de escolher a docência, etc. E se você acredita que seu papel como artista é mais importante hoje do que o de docente, por exemplo. Acho que dá para responder tudo junto. É uma questão bem pertinente, eu acho bem bacana. Bem complexa, né? Vamos ver se eu consigo. E complexa também, juntar todos os pontos, né? São muitos pontos levantados, que é super, super bacana, super boas questões para a gente conversar e pensar. Então, primeiro da escolha, da docência ou necessidade, eu acho que são as duas. Acho que foi tudo muito indo junto, assim, como eu mencionei, eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui sentar na primeira fila, assim, e querer aprender e estar ali, não ia pro bar, ficava ali todas as aulas, assistia todas as aulas. Como diz, uma autêntica nerd, eu me identifico, uma autêntica nerd. Exato, exatamente. Tem a importância de ir pro bar também, que é ótimo também. Sim, fazer os amigos, o coletivo, as festas, mas na hora de estudar, estudar.
Exato, exato. Mas então eu sempre fui próxima aos professores e tanto na Unesp quanto no Mackenzie estudando, eu participei como monitora, ajudando professores em aulas, né? Então, eu gostava de pensar nessa estrutura, como que os professores se organizam para estar nessa, né? Para poder passar esse conhecimento. Então, eu já fui fazendo. No mestrado também, eu quase o mestrado todo, e no mestrado eles te pagam, né? É um trabalho mesmo, Que legal, é ótimo. sim. Então É como foram se fosse uma bolsa, né? Assim, Exato, digamos. exatamente. Tem a hora, né? A hora-aula, claro que é diferente da do professor, mas tem para o aluno, então já é esse também, esse estágio, essa prática, né? Então, eu sempre fui pelos dois, pela necessidade, falar, não, é uma forma de eu poder trabalhar. Estando aqui nos Estados Unidos, porque eu só poderia trabalhar na universidade, mas também sempre me interessei, porque sempre gostei de pesquisar, sempre isso foi parte do meu processo criativo. Então, foram os dois. Mas eu acho que a necessidade vem nessa também do meu caminho não ser tão pautado na parte da galeria comercial, que foi algo que eu fui entender depois de finalmente conseguir ser representada por uma galeria e entender que é um mercado difícil. A gente vê, né, até a Guerrilla Girls tem essa intervenção de falar da falta de trabalhos por mulheres nas instituições, nas coleções, né? Como isso, elas têm brigado já há muitos anos disso serem feministas nesse sentido de pensar numa igualdade, né, dessa representação onde estão os trabalhos das mulheres nas instituições e tudo, e também de ver nas galerias comerciais também ainda é muito prevalente a masculinidade, né? E também que é outro assunto para outro webinar. Mas enfim, então quando eu percebi, eu falei, gente, já é um trabalho tão difícil, né? Assim, freelancer, você nunca sabe como sustentar esse trabalho, como investir. E a aula para mim é algo que eu sempre amei. Falei, não, a aula pelo menos eu sei que isso vai ser, eu posso ter esse salário, né? Apesar também de eu não ser uma professora, eu sou uma professora também freelancer. Que aqui a tendência está cada vez mais para isso, né? Assim, ser concursável, que eles dizem. E então também tem isso. Eu não quis depender ou comprometer meu trabalho, que é algo que também uma professora porque eu lembro que eu falei que aquele ano de 2015 foi muito importante, né? Que eu estava com trabalho no MoMA e tava com a galeria. Eu falei, nossa, agora vai, é agora. Tudo isso na minha carreira foi para esse momento, para poder ter minha galeria, para poder vender o trabalho, para poder estar no museu. E isso não, economicamente não voltou como reconhecimento, voltou como press, né? Mas a galeria não vendeu para pagar as minhas contas todas, né? Então eu falei, Sim. poxa. Não, como assim? E aí, conversando, eu estava super falando desse momento de resiliência, né? Foi um momento, assim, também de muito repensar, também com a família, com o marido, de poder trazer né, esse valor econômico, ele que sempre me ajudou tanto, me apoiando também, financeiramente, em umas horas que eu falei, não, preciso investir nesse trabalho e tal, não tenho grana. Então, isso também teve esse apoio também, por um lado. E por outro, assim, não, repensar como que eu vou conseguir viver, como sustentar essa prática, né, que não é fácil. E aí, falando com essa professora, ela falou assim, ela foi bem realista, assim, ela é super, Ann Wilson, ela é super reconhecida aqui nos Estados Unidos, com o trabalho de fibras e materiais que ela tem, e ela falou assim, você quer fazer pintura? Aí eu falei, eu faço tudo menos pintura, que eu falo, é meu ponto forte, fraco, assim, né, que eu nunca me interessei aprecio, acho incrível, me inspiro, mas nunca consegui pintar, nunca consegui pintar. E eu falei, não, nunca vou fazer pintura. Ela falou assim, então, se você quiser seguir a sua prática como escultura, instalação, intervenção, é muito complicado, não é vendável, assim, é vendável, claro, eu espero que nenhum galerista esteja aqui, claro que eu acho que, e no Brasil eu acho que a gente está muito avançado nisso, porque a arte contemporânea, a Elliot Sickle, já claro que já vem implementando isso há muito tempo, né, de tentar pensar esse mercado para essa arte que não é produto, essa arte que não é a tela na parede, e aí que eu pensei, eu falei, não quero comprometer meu trabalho, eu não quero fazer algo para vender.
Não que muitos artistas, espero que muitos artistas consigam, e sei de muitos artistas que conseguem viver dessa venda das esculturas, dos trabalhos, mas no meu caso eu falei, não quero ficar nessa tensão de tipo, tem uma exposição, se não vende no primeiro dia, no segundo dia, para mim tudo isso é muita ansiedade, assim, eu não é, acho que pensar como o meu trabalho como produto não é por onde eu quero ir, né? Então, só eu estando, depois de muito tempo, 10 anos, estando nessa profissionalizando, que eu falei, não, peraí, eu achei que fosse só esse o caminho, de ser artista, ter a sua galeria, mas não é. Eu aplico para bolsas, eu aplico para projetos, então eu fui aos poucos percebendo que há outras formas desse dinheiro vir para poder realizar, né? Então, no caso, menos produto e mais projeto, no sentido de que nem vocês ouviram o trabalho com as redes, era o projeto que eu consegui o prêmio, e aí eu posso realizar, tenho a verba para realizar, eu tenho o cachê para poder fazer esse projeto. E aí o trabalho de docência vem complementar a parte financeira, de ter essa certa estabilidade, e como também a pesquisa, que para mim é muito importante, estar com os alunos e pensar e pesquisar e ver novas referências e poder passar o conhecimento, algo que eu sempre privilegiei, né, tive o privilégio também de ter estudado, de estar em instituições e poder passar isso adiante, né, então eu daria e a Fabiola como professores também sabem dessa... Não, é muito gratificante, ainda mais a gente gostando de estudar e podendo, né, contribuir com a formação de outros, né, construindo junto, né, porque também a gente não é detentor de todo conhecimento. A gente talvez saiba um pouquinho mais, uma sinapse a mais, mas também não quer dizer que essa sinapse não pode ser multiplicada com o que o aluno fala, não é? E é muito bonito isso. Aqui a gente tem uma pergunta que é com relação à crítica, né, a esse retorno que a sociedade dá do seu trabalho. A pergunta é a seguinte: você acredita que a crítica de hoje está conseguindo acompanhar a crescente produção? Por exemplo, em São Paulo, atualmente, diversas exposições abrem e fecham sem nenhum comentário da imprensa. Na sua carreira, qual foi o peso da divulgação institucional? Você acha que é uma potência na crítica não institucional? Se sim, quais diferenças você vê nesse campo da crítica entre o Brasil e os Estados Unidos? No caso, Lia, não sei se você, para poder responder, se você tem produzido exposições para cá, ou tem acompanhado o que tem acontecido aqui no Brasil, mas se não, você pode responder no âmbito dos Estados Unidos e com a tua experiência, tanto quanto artista, quanto vendo a crítica de exposições e tudo mais, tá bom? Nossa, as perguntas dão outros webinars, né? É incrível. É complexo, é complexo. A pessoa que fez é uma querida. Muito bom ter né, de poder ter esse lugar para essa conversa. Mas eu acho que primeiro é isso. Eu acho que eu acabei estando muito tempo fora do Brasil, né, e só recentemente, 2018, que eu pude voltar e fazer esse trabalho com o Sesc 24 de Maio, que eu pude trazer o Coletando Impressões para São Paulo. Então, eu não consigo falar muito de uma perspectiva do Brasil, assim, eu me distanciei um pouco, até até sinto essa, né, quero voltar, por isso que eu estou adorando poder conversar com vocês e poder tá de volta, né, para o Brasil dessa forma, porque é algo que eu acho, talvez pela natureza do meu trabalho mesmo, como tem muita instalação, site specific, coisas que precisam de eu estar instalando, então é muito difícil, né, conseguir alguém que vai bancar a minha ida para o Brasil, né, então isso tem me limitado muito. Na questão de mostrar no Brasil, então isso eu estou um pouco distante da parte da crítica no Brasil, mas eu tive essa oportunidade em 2018 e conversando com alguns amigos artistas aí também, entender um pouco essa diferença, né? Pelo que eu percebi, eu acho que aqui nos Estados Unidos a crítica acontece muito nesse encontro mesmo dos críticos, dos escritores, jornalistas estarem pesquisando, estarem visitando exposições e quererem discutir trabalhos novos, artistas novos, conversar, eles são mesmo críticos, assim, de
por exemplo, a primeira vez que saiu uma das críticas na Hyperallergic foi surpresa, tipo, ela nem contactou, a escritora escreveu e foi, assim, você fala, nossa, peraí, e eu acho que tem essa independência, né, de tipo, uma vez que esse trabalho está solto no mundo, na galeria, no espaço, qualquer um pode ter acesso e criticar. Então, eu senti que tem esse encontro mais não seria casual, não sei se seria a palavra certa. Mas o que eu notei no Brasil, e depois conversando com alguns amigos, é que quando eu apresentei esse trabalho no Brasil, uma amiga falou, por que você não contrata uma assessoria de imprensa? Eu falei, nossa, mas artista contrata assessor de imprensa? Eu não sabia, achei que foram só as instituições para divulgar. E aí essa amiga cantora, ela, não, eu faço porque eles divulgam super bem. Aí eu falei, deixa eu tentar. Então foi uma vez que eu tentei e foi super bacana de poder ter meu trabalho em algumas mídias do Brasil. E eu falei, nossa, mas então você precisa ter alguém que represente, alguém que mostre seu trabalho para a mídia, para alguém ter interesse. Então, isso foi um pouco a diferença que eu senti, não sei se foi a minha perspectiva, mas senti que as coisas aconteceram naturalmente. Talvez, provavelmente, Nova York é esse lugar pulsante de muitos escritores, muitas exposições, muita coisa acontecendo. Mas, e no Brasil eu senti que teve que ter essa mediação de uma assessora de imprensa, e quando saía a crítica, na verdade era mais uma divulgação do trabalho, eles copiavam o press release e colocavam na reportagem, ou então era um copy-paste, assim, total, e eu falei, não, mas isso não é crítica, né, mas tudo bem, é bom que estão divulgando o trabalho, estão chamando gente para ver a exposição, vir ver o trabalho, mas, então foi um pouco essa diferenciação que eu senti, né, eu não sei, eu não estou presente aí. Acho que o teu comentário é muito pertinente, que na verdade mais acontece essa divulgação do que uma reflexão, onde o jornalista, ou o crítico, o professor, nos meios, né, que sejam os meios impressos ou os digitais, se colocando. A tua fala está muito pertinente, eu acho que era exatamente, ou eu senti que era o que a pessoa queria ouvir, assim, da tua opinião. Maravilha! Muito bom, Li. Dario, como é que a gente está? Tem mais alguma questão? Senão eu posso fazer uma... Você faz uma pergunta, estouramos. Eu faço? Já estou... Nós estouramos tudo aqui, mas não tem problema, a gente pode seguir. Obrigada, estou vendo que ainda temos muitos participantes com a gente. Obrigada de vocês estarem aí. Lindos, firmes e fortes, maravilhosos. Mas podemos continuar, vamos esgotar aí. Pode fazer mais 2 perguntas, acho que a gente consegue. 2 ou 3. Eu acho que de repente a gente pode fazer assim, Dario. Você faz uma, eu faço outra. O que você acha? Fechado. Pode ser? A gente fecha Pode. com chave de ouro com a Li. Vamos lá. Pode ser você primeiro? Posso começar, claro. Então tá bom. Então, Eliane, deixa eu fazer a pergunta aqui para você. Eu queria que você trouxesse para a gente uma seguinte reflexão, assim. Eu gosto muito de trabalhar a questão de ligar os pontos, né? Então, você olhar para a tua história e às vezes ligar os pontos, quando a gente está fazendo algo agora, eu olho e posso falar, poxa, mas o que eu estou fazendo hoje não faz sentido, olhando para frente, né? E aí, depois de um tempo, eu olho para trás, né? O Steve Jobs trouxe muito dessa reflexão quando ele falou para formandos na Universidade de Stanford, quando ele foi para a Ninfo, né? Ele fala, poxa, então o fato de eu olhar então para trás, ele conseguiu identificar que lá atrás o que marcou a vida dele e trouxe toda a experiência de design foi a caligrafia, né? O fato dele ter estudado caligrafia, ver a beleza da escrita, a beleza disso, e quando ele está lá 10 anos depois na garagem com o Wozniak, ele vê e fala, poxa, por que computador tem que ser feio, né? Por que computador tem que ser... não tem que ter a arte, o design presente. E tudo que ele tinha visto lá naquela aula de caligrafia, a coisa vem e acontece. Claro que não é uma coisa pontual, mas às vezes é um processo na nossa vida, né? Então, olhando para a sua história, como você ligaria os pontos, né? De algo que talvez você viu lá atrás, você viveu lá atrás, e aí você olha e fala, poxa, hoje faz todo sentido, hoje eu tenho maior clareza, né? Do que eu estou vivendo, do que eu estou fazendo, e como esse ponto lá atrás, né? Esses pontos lá atrás, né? Se conectaram e hoje faz todo sentido na minha história, na minha vida. Não, é super pertinente e interessante ver isso, né? Eu acho que eu fui dando alguns pontos, eu fui falando um pouco sobre isso ao longo, mas é interessante pensar nisso, né? Ligar os pontos nesse sentido de, como eu disse, né? Algo que quando eu propus isso da rede, eu não lembrava desse coletivo que eu tinha participado no meu
segundo ano de faculdade, que a gente fez essa proposta né, de trazer as pessoas do parque para ver o Oiticica. E aí depois, quando eu estava fazendo o projeto, eu falei, gente, mas já estava lá há muito tempo, e eu tô achando que não tem relação com o meu trabalho, assim, né? Eu fiquei no momento assim, mas eu posso arriscar, posso fazer uma coisa já que eu tô, né, fui reconhecer o meu trabalho pela parte da arquitetura, eu posso tentar alguma coisa assim nova? E eu falei, não, mas não é tão nova, né? Então esse ligar o ponto foi muito assim, falei, nossa, eu já estava lá desde o princípio, né? E ficou guardado, que é algo que eu acho que ligar os pontos também, a gente vai puxando umas gavetas, assim, né? Eu acho que no meu processo tem muito isso também, como uma série volta, eu tenho trabalhos, por exemplo, das impressões que duram 10 anos, uma coisa vai e volta, e acho que esse ligar ao ponto vem muito nisso, né, no trabalho e também nessa relação com arte e educação, ou algo que foi muito importante também para mim, quando eu trabalhei como monitora da Bienal, da 25ª Bienal de São Paulo, foi esse momento um pouco de entender, ouvir dos artistas diretamente sobre os processos criativos e tentar entender o meu próprio. Então, acho que esse ligar os pontos vem muito nisso, né, ou quando eu apresentei esse trabalho agora, que eu falo que eu ligo a minha parte de docência, ateliê e em relação com o público, eu acho que esse último projeto das redes tem sido esse ligamento dos pontos, assim, que eu falo, nossa, que bom poder tá num lugar só com tudo, né, não tendo que fazer essas categorizações. Então, acho que eu estou super curtindo esse processo, eu acho que ainda não tem muita coisa ainda estou digerindo tudo isso, que é o projeto mais recente, mas que eu acho que esse ligar de pontos tá nesse projeto. Ah, que legal, é lindo isso. Agora é minha vez. Não, mas eu não vou fazer nenhuma pergunta capciosa. Na verdade, eu só queria fazer em 5 palavras, quase isso, uma frase. O que eu vejo do teu trabalho, eu vejo que o teu trabalho desde o látex e com as arquiteturas, ele trabalha, como você mesma disse, com a pele, com essa camada, que seja a camada do tempo, a camada do registro do homem. E quando você vai para a rede, de alguma forma você continua com a pele. Só que ao invés de ser a pele da arquitetura, é a pele que embala o corpo. Então é o tecido. Em todas elas tem a trama da história e tem a trama das linhas, que dá para fazer vários traçados semióticos e semiológicos, né, da própria palavra tecido, tessitura, tecer. Tem a coisa do construir, né, que você tem isso forte, as peças, os fios que constroem algo maior a partir dos fragmentos. Então eu acho que isso sintetiza para mim Vienne, sabe? Os fragmentos que montam e remontam as peles da cidade e do corpo. E os meus cachorros se manifestaram bem agora, dizendo que é verdade, mamãe, é verdade, você tem razão. Mas o que eu queria que você finalizasse é indicar algum livro ou algum filme para o pessoal ler ou assistir, enfim, para fechar esse encontro maravilhoso sobre o seu percurso e como ser artista, professora, mulher, mãe. Sim, ai, obrigada, não, super bacana poder ouvir, né, às vezes a gente está tão dentro do processo, tão dentro por isso que essa palestra tem sido importante para eu, peraí, vamos rever onde estava lá, né, me ver como estudante, como isso tudo interferiu. Obrigada, Fabiola, por né, por ter ligar os pontos também nessa parte conceitual e ver como tudo isso faz sentido, né, super obrigada pela análise, não sei, análise e interpretação. Muito bacana. Sim, eu senti isso. Ótimo, muito obrigada. E então, acho que foi um comentário, né? Sobre algum livro ou filme que você possa deixar para o pessoal assim, tipo, isso aqui Tenho aqui Bom, é difícil escolher um, né? Tenho aqui minha pilha de livros, e agora? Se você falar, eu também vou colocando aqui, copiando, né? Procurando na internet e já coloco o link para as pessoas. Tá. Enquanto isso, a gente vai vendo aqui o Matheus avançando aí. Difícil. Super Matheus. Bom, eu acho que acho que é esse que está mais no atual aqui que é em inglês, né? Eu tenho mais essa referência agora, mas esse livro que é
uma compilação da Claire Bishop sobre participação na arte, né, que é algo que esse projeto tem sido muito forte. Ele é uma compilação de vários textos de vários críticos e também artistas. Tem até do Elliot Sica aqui uma das cartas que ele escreveu pensando no trabalho dele. Então esse pensamento com o observador, né? Eu acho que esse tem vários aqui, é difícil escolher um, mas eu acho que esse é o que está mais, o que eu estou lendo, né? O livro de cabeceira agora, que dá para pensar nesse outro corpo, não só o corpo do artista, mas o corpo de quem participa, de quem interage com o trabalho. Maravilha, maravilhoso. O Dario já colocou no chat o link do livro para o pessoal, de repente. Agora não é exatamente o melhor momento, né? Porque o dólar está lá nas alturas, mas quando a gente voltar a ter um dólar decente, a gente compra. Também, né, para o português, que eu acho que também seria super importante. Mas tem vários livros do Elliot Sica. Exato. E também parte do que está aqui tem o Elliot Sica também. Então também é super. Então quer dizer, se de repente o dólar não permitir, Elliot Sica na cabeça. Isso. E Lígia Clark também nos escritos. E Lígia Clark, exatamente. Exato. Mas sim, e obrigada por ter, eu acho que tudo isso faz parte, né, não só o lado profissional, mas como você mencionou, Fabíola, todo o lado pessoal, né, envolvido agora recentemente, me tornei mãe, e então também tem essa outra pele, né, como você disse, de várias peles, agora é mais essa pele da maternidade que está me ensinando e me mostrando novos caminhos, né, e outras coisas, como reconsiderar esse processo criativo e a maternidade, então também está sendo bem intenso e forte. Resumindo, é a experiência de estar vivo, né? Exato, exatamente. E meu filho me torna muito viva com os beliscões, com as mordidas que ele me dá. Eu nunca senti meu corpo tão vivo. Que bonitinho, podia ser beijo, né? Mas pode morder também a mamãe deixa um pouquinho. Exato, mas que lindo. Isso é importante, né, para nossa formação e do jeito que a gente vê o mundo, né, pelas nossas relações pessoais e a nossa vida, né. Maravilhoso. Obrigada, Alice. Foi genial. Obrigada, Dario, pela oportunidade. Estou muito feliz. Obrigada a todos que estiveram com a gente. Foi emocionante, né? Olha, foi muito bacana. A gente só tem que agradecer, assim, Liane, contar a história. A nossa vida é feita de histórias, né? E acho que quando as pessoas olham para a história pessoal e vê a sua vida, né? A gente encontra mais riquezas do que a gente imagina, né? A gente encontra, às vezes, mais respostas do que perguntas. Então, acho que foi muito, muito bacana, muito forte ter você aqui com a gente. A Fabíola também, um grande exemplo para a gente. Conduziu de uma forma muito bacana, muito, muito bom fazer parte, né? Muito bom a gente pensar a arte juntos, refletir sobre possibilidades, né? Caminhos aí para as pessoas realmente se expressarem, né? Encontrarem a sua missão, né? E fazerem a sua trajetória acontecer, né? Maravilha. Eu vou chamar aqui o Matheus. Matheus, e aí? Terminou? Concluiu? Como é que tá? Quer falar um pouquinho com a gente? Bacana. E aí, Matheus? Parabéns, hein? Olha, você está se superando, hein? É um desafio, né? Porque tem que fazer rápido e eu que sou essa pessoa que fica horas e horas e dias num desenho, tenho muito essa coisa de deixar exatamente igual, é uma coisa que desafia, assim, a parte emocional também. Eu fico, meu Deus, eu tenho que terminar, tenho que ajustar esses detalhes. É bem corrido, mas é muito interessante, é muito legal. E ouvir ela também ao mesmo tempo, muito interessante, é muito legal. Pô, que bacana, Matheus. Vamos, com certeza. Eu vou até compartilhar aqui com o pessoal, eu vou compartilhar o seu perfil. Eu já tinha até compartilhado, mas eu vou pegar aqui novamente. No chat tem gente falando que não está conseguindo ver a câmera do Matheus. Nossa, desculpa, então peraí. Mas eu coloquei. Ih, Matheus fechou. Matheus, abre a câmera, Matheus. Peraí. Mas eu coloquei o Matheus como prioridade ali, deixa eu ver. Talvez seja na própria... tem uma questão também, gente. Às vezes o usuário, né, no Zoom, ele também tem a liberdade no canto superior direito de escolher a tela que ele quer ver. Então, às vezes você esbarrou, pode ser que
não esteja vendo a tela, mas agora acredito que tá todo mundo... eu acho que agora tá todo mundo na mesma página. Vamos ver se todos estão enxergando. Mas eu vou só fazer um último ajuste aqui. Ó, vê se agora está chegando. Provavelmente agora deve estar chegando. Vai, Matheus, pode falar então agora mais uma vez, concluir, né? Agora sim. Que bom. Então vamos bater uma foto oficial nossa aqui, é como se a gente estivesse lá. Ó, vários comentários legais aqui. Do século. Agora olha, é sempre por Zoom. O pessoal falou, evento fantástico. Acho que eu poderia ficar o resto da tarde aqui ouvindo vocês. Muito obrigado, Alisson. Obrigado a todos. Olha, muito bom. Palestra incrível, inspiradora. Muito bacana. Cristiane, que ótimo poder ver. Falei muito da faculdade, a Cristiane estudou comigo na Unesp, que ótimo poder você estar presente, né? Ter os queridos aqui que sempre apoiam a gente. Super obrigada, Cristiane, de estar por aqui. Então, vamos bater uma foto aí nossa oficial, aquele sorriso, né? Eu mandei para você, Dario, a foto. Eu vou mostrar aqui. Vai lá, Matheus, aparece aqui e a gente vai bater a foto. Aí. Espera aí que mandaram uma mensagem agora, né? Eu tenho, aí saiu bem em cima aqui, peraí. Aquele sorriso. Todo mundo passou perfume, né? Sim! Um pouco de decência e humanidade no isolamento, né, gente? O nosso chinelo, nosso pé descalço. Embaixo não mostra pantufa. Mas, gente, foi emocionante, assim, né? Pode falar, Matheus, você ia falar algo? Ah, tá. Eu vou finalizar a transmissão, mas continuamos aqui, né? Tá. Agradeço a todos que estão participando com a gente. Posso só a última coisa? Pode falar, Liane, claro. Que tem meu site, para quem quer conhecer mais do meu trabalho, ver mais imagens, tem mais do meu portfólio hoje. Eu tentei colocar muitas fotos dos processos, né? Que eu acho que a parte que a gente geralmente não mostra no portfólio, que foi bacana também resgatar isso, mas tem meu site, que dá para vocês conhecerem mais do meu trabalho, verem uns vídeos, que eu só passei alguns trechos. A entrevista, como eu mencionei, no YouTube com a Carolina Paz também super interessante, que é uma das que eu estou falando em português, né, que dá para vocês acessarem, e meu Instagram também, que eu compartilho meus processos e exposições, eu foco nessa parte mais profissional, mas também como a vida toda vem junto, né, então, por favor, estamos aí, continuem em contato. Muito bom, Liane. Se você quiser colocar aqui o textinho, né, depois... aqui do Instagram, embora já estava lá na apresentação, mas se você quiser colocar, acabei de colocar o do Matheus agora. E então a gente agradece muito a todos que viveram essa experiência aqui com a gente no Carreira Week Belas Artes. Muito obrigado, professora Fabíola, pelo tempo de estar aqui com a gente. Super, muito obrigado, Liane, por você dedicar o seu tempo, um tempo, a gente sabe que é precioso, todo mundo nessa correria, um monte de coisa acontecendo, vocês pararam para estar aqui com a gente. Todos que nos escutaram, que participaram aqui conosco, que nos assistiram. Também o Matheus aí que se dedicou, né, e fez esse trabalho brilhante aqui com a gente. Então eu desejo que realmente todos sejamos muito felizes aí. E a Career Week continua, a gente tem mais 2 eventos aí grandes. Hoje à noite tem painel de mulheres no mercado de trabalho com a presidente da Sônia Reza aí, ex-Dudalina. A gente tem 2 arquitetas, vão falar sobre modelos bem diferentes aí, que elas constroem. Uma já construiu mais de 300 hospitais, aí, né, projetos hospitalares, na verdade, né, com arquitetura hospitalar. Amanhã a gente tem aí uma reflexão sobre carreira planejada ou carreira inusitada. Então, muita coisa ainda está para acontecer e você é nosso convidado a viver essa experiência marcante aqui conosco no Career Week Belas Artes.